Oi, gente, mais um podcast aqui do Viva Hit. Hoje a nossa convidada especial é a nutricionista Adriana. Seja bem-vinda, Adri. Obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Estou me achando um nojo. Acho muito chique gravar um podcast. Hoje eu fiz esse convite para a Adri, porque a Adri é envolvida nos projetos do Viva Hit, então ela tem uma história com o Viva Hit, então ela vai contar um pouquinho da história dela e depois a gente entra também nesse mundinho do Viva Hit. Adri, me fala um pouquinho como que você veio parar de paraquedas aqui em Sorriso, saindo do Rio de Janeiro. Fala um pouquinho dessa história pra gente. Eu me formei em 2011, lá em Juiz de Fora. E aí, o meu irmão já veio para cá tem 15 anos. Ele é agrônomo, né? Então, ele veio, estudou com uma menina que era daqui. Ele veio para trazer o carro dela e ficou por aí. Nunca mais foi embora. E aí, ele sempre ficava falando de vir para cá, né? Que aqui tem muita oportunidade e tal. E aí, a gente queria, mas não queria. Aí, minha sobrinha nasceu. Aí meus pais vieram, aí eu fiquei sozinha lá, eu e meu filho. Eu falei, quer? Eu vou também. Aí vim. Uhum. E aí quando eu cheguei, assim, a gente velho, é difícil fazer amizade, né? É mais fácil quando é criança, vai pra escola e tal. E aí eu achei o Viva Hit na internet, e aí eu vi que era uma academia que tinha várias outras coisas, não era só essa parte de malhar e tal. E aí te conheci, e aí estamos nessa história de amor. Engraçado como a procura pela oportunidade de sorriso é de todas as áreas, né? Não é simplesmente só na parte de educação física, do agro, né, que é muito forte, mas é de todas as áreas. E com a nutrição, então, acredito que tenha sido muito bom para ti. E hoje, Adri, o que você faz aqui em Sorriso? Em que meio que você está? Você está com consultório? Como é que tá? Então, quando eu cheguei em Sorriso, eu conheci a Sara, que é da Clínica Creade, que é onde eu atendo. E aí a gente ficou trabalhando juntas lá. E aí depois, tem um ano mais ou menos, eu abri um restaurante. Então eu tô com os meus horários mais reduzidos de atendimento, mas eu continuo atendendo. Lá na clínica, na Creade, eu trabalho bastante com nutrição materna e infantil, que é minha área, assim. Eu tenho vários cursos na área de seletividade alimentar. Então eu acabo atendendo mais lá, porque lá trabalha mais com crianças, né? E atendo essa parte. Mas como com o consultório, nutrição é para todo mundo, né? Então, se tem velhinho, a gente atende. Se tem gente querendo emagrecer, a gente atende. Tamo aí, tamo no jogo. Gente, eu gosto muito do atendimento da Adri, porque é uma nutrição que não é forçada. Tipo, você tem que comer tantas gramas de... Você não pode tomar cerveja, você não pode não sei o quê. Então, a Adri é bem nesse sentido, né? A Adri explica um pouquinho. Porque a gente pode comer, mas a gente tem que ter um controle, um balanço, né? Então, é isso que eu gosto muito da nutrição. É uma alimentação fácil, de comer comida de verdade, né, Adri? Assim, ó, isso era uma rixa que eu já tinha na minha época de faculdade, assim. A gente, quando eu me formei, né, 12 anos atrás, lá no tempo dos Incas, a gente não tinha internet para mostrar tanta coisa como a gente tem hoje. Então, eu acabei pagando várias consultas com vários nutris que eu achava interessante, da minha bambambam, assim. E eu sempre via que era a mesma coisa, sabe? Aquela dieta mesmo sem graça, aquele batata doce, frango grelhadinho, arroz integral. Come várias vezes durante o dia. De 3 em 3 horas, e aquele negócio que você tem que fazer a comida e tem que... Aí eu ficava pensando, mas gente, esse povo, tipo, não trabalha? Sabe, não trabalha de dia, estuda de noite, não malha 4 horas da manhã e chega em casa 9 da noite cansadão, tipo, não tem criança no pé, tipo, eu ficava achando meio bizarro, assim. Então, quando eu me formei, eu sempre pensei nisso, gente, eu monto as dietas pro meu paciente pensando se eu faria. Eu não acho assim que como é que eu vou montar uma dieta pra você que você sai de casa 4 horas da manhã, volta 10 horas da noite e vou falar pra de noite você fazer um hummus. Ai, você pegar o grão de bico, tirar aquela pelinha, cozinhar, pensa na missão. Tipo. Então, eu acho que assim... Eu pedi um iFood. Exatamente, assim. E aí eu via que as pessoas, elas desistiam da dieta e na época que eu me formei, tinha muito essa conversa de é muito caro fazer dieta, é muito difícil fazer dieta. E eu percebia que era muito disso, sabe? Tipo, você pega uma pessoa que toma, sei lá, 5 litros de Coca-Cola no dia. Aí você fala, não, a partir de hoje você vai tomar água. A pessoa vai olhar pra você, tá. Meu pai. Não adianta, se a pessoa toma um monte de refrigerante, e assim, nessa vida, gente, eu tenho um lema que a gente tem que escolher as batalhas que a gente quer travar. Se ela toma um monte de refrigerante, ela sabe que faz mal e ela não quer parar, vamos ter que dar um jeito de botar isso aí no meio do que ela precisa, entendeu? Se ela tá precisando emagrecer, então. Porque assim, as pessoas não têm 50 bilhões de vícios.
Então, assim, às vezes a pessoa toma refrigerante, mas ela não liga para pão, ela não liga para doce. Então, a gente pode tirar de uma coisa e colocar na outra. É justamente meu caso. Reduzir Falou um eu. pouco da quantidade, talvez mudar para Coca Zero. É, e de O bota cara assim, mudar não, de ó. 5 para 4 litros. Melhorou, né? Sim. Pô, tá bom, no segundo mês para 3. Chega um momento que o cara fala, tô tomando quero tão mais. pouco, não tô sentindo falta mais. Exatamente. Eu acho que, assim, tudo que a gente fala assim, ó, é proibido. Pronto, o cérebro fica lá, hein? Aham. Bora ali. Falaram que você não pode, bora ali, vamos provar que a gente pode. Sabe? Então, eu acho que essas coisas que a gente... Eu sempre acreditei nessa nutrição, uma nutrição que fosse mais fácil, mais simplificada. E toda vez que eu pego alguma coisa para fazer em relacionado... Até nos desafios que a gente faz lá no Viva Hit, eu sempre penso nisso. Não adianta a gente botar um monte de coisa. Claro, gente, que tem... Eu falo que nutricionista é tipo psicólogo. Tem vários perfis. Tem gente que vai gostar de uma dieta cheia de firula, cheia de mimimi. Se ela pegar minha dieta, ela vai falar, não, eu não quero comer arroz e feijão. Eu não paguei consulta para comer salada de alface com tomate e tal. E tem gente que vai gostar, então vai ficar a critério. Mas eu procuro trabalhar sempre dessa forma que seja mais simplificada possível. Eu acho que quanto mais simples, mais difícil é da gente não fazer, sabe? Da gente não aderir. Se a gente ficar colocando muitos empecilhos, você pensa, ó, você pega um cardápio cheio de coisa e fala... Você tem que comprar tudo isso. É difícil tem até que entender, preparar. até fazer a lista no mercado é difícil. Sim. É, Você fala, pera, deixa eu fazer uma lista aqui. Você demora para listar tudo que eu tenho que comprar. Né? Ó, eu Porque fui é tanta num- coisa diferente. eu fui num Nutri, assim que eu formei, e ele passou... E aí eu sempre fui magra, né? Então a ideia era sempre hipertrofia. Apesar de eu não malhar mal e porcamente, Vivi sabe, né? Faço o máximo ali o máximo pra saúde é isso. Mas aí do foco sempre foi esse. E aí ele me passou almôndegas de peru da Sadia. Gente, qual o intuito disso? Tipo, sabe? E aí, assim, um negócio. E ele tinha várias outras coisas que eu listei que eu nunca tinha Da comido na Sadia. vida. Da Sadia. Da Sadia, Tinha uma marca, tá. tá? Não pode ser qualquer marca, não. Não é bagunça, não. O negócio é sério. É que se você pegar da Perdigão, você Imagina não um vai estudo- emagrecer. Imagina um estudo Não vai ganhar aprofundado para massa. decidir que tem que ser essa dia. Para o meu biotipo, tá, querido? Porque você sabe que o negócio é individualizado. Mas então, assim, aí eu ficava... Tinha vários outros alimentos que eu listei, que eu falei, nunca nem vi. Nunca nem comi. Então, assim, o que adianta você sentar na frente do paciente, falar para ele que a dieta é individualizada, você vai montar um negócio que ele nunca nem viu. Eu nem gosto de carne de peru, gente. Não como nem no Natal, vou comer almôndegas, tipo... Aí, assim, ó... Então, tinha umas coisas que é meio louco, assim. Então, eu acho que a nutrição, quanto mais simples, mais básica... E ainda assim a gente não segue. Imagina se a gente botar 500 milhões de coisas. Eu lembro uma vez que também fiz um controle com uma nutricionista que também era online e tal. Gente, ela me passou um negócio que eu nem sei o nome. Nem lembro. Era alguma coisa de tipo de vagem. Só que não tinha. Eu fui em 3 mercados aqui, Grande Sorriso, não tinha. Aí eu falei pra ela, ó, não tem. Que Onde eu vou fazer? moro, não é possível. Não é possível. Aí eu falei, caramba, velho. As nutrição meio doida, né? E a gente gosta muito também. A gente convidou a Adri aqui. E tem o nutricionista, o Neto também. Como a gente está no público feminino, eu não fiz mais o convite para ele entrar, né, no Viva Hit. Mas agora tem a Adri juntamente conosco, mas o nutricionista, o Neto Marcuso, também. Ele também tem essa vibe de tudo mais básico possível, a alimentação, arroz, feijão, né, e os seus derivados em si. Mas, cara, isso faz muita diferença. Eu vejo quando eu pego os cardápios da Adri e que eu sigo, quando eu quero. É muito mais fácil de seguir. Porque são coisas que você já tem ali. Você vai comprar uma salada e outra que você não tem, que precisa ser semanalmente, né? Fresca e tal. Quanto mais próximo do que você já faz no dia a dia, melhor, né? Sim. E aí você, tira o pastel, né? Café da manhã tem como mudar um pouquinho? Gente, o Enio acabou de comer um pastelão antes de vir aqui pra... Encontrar no... Muito bom, pastel de feira. E aí você reduz um pouquinho do que é porcaria durante o dia, né? Acrescenta um pouquinho de alguma coisa aqui, você já começa a ter um pouco mais de facilidade. Agora, mudar tudo realmente é muito, mas muito difícil. Você até faz, aí 1 mês, 2 meses, depois aquilo não consegue fazer parte da sua rotina e você abandona. E aí vem todo o colateral, né? De, nossa, agora eu vou me acabar de comer porque eu senti muita falta durante 1 mês, durante 2 meses, vou comer tudo de volta. Essa parte de restrição, ela tem essa parte também que até é meio psicológica, né? Tudo que a gente restringe, a tendência é a gente sentir mais vontade. Por exemplo, se você fala assim pra pessoa, olha,
vamos deixar aqui, tipo no desafio, que a gente colocou o jejum intermitente. A mulherada nem tinha feito. Eles tinham acabado de pegar o papel. E elas já estavam desesperadas se elas iam ficar com fome. Ah, mas se eu ficar com fome? E se eu passar mal de fome? A gente, então beleza, vamos fazer assim? Deixa uma frutinha. Quem ficar com fome, come a fruta. Todo mundo fez, ninguém passou mal, ninguém teve problema e ninguém precisou comer a fruta. Mas fica aquele negócio parecendo que, meu Deus, não, tem que ter uma saída. Tipo, uma coisa que eu vejo muito no consultório também é, você monta o plano alimentar, aí você fala assim, come quando tiver com fome. Mas eu tenho fome toda hora. Não, então não é fome, gente. Porque fome é assim, ó. É ansiedade. Tem maçã. Nossa, eu tô morrendo de fome. Tem maçã. Me dá essa maçã aqui que eu vou comer. Eu tô morrendo de fome. Tem maçã. Não gosto de maçã. Então não é fome, gente. Que se fosse fome, você ia comer a maçã. Coisa. Então tem muito disso também, sabe? Da gente... das pessoas terem muito medo. As pessoas levam, por exemplo, vai viajar. Vai daqui, sei lá, em Lucas, meia hora. E aí, tipo, não, vamos levar um negócio, porque vai que tem um negócio na estrada e a gente fica com fome. Cara, nem foi. Nem sentiu fome. Sabe? Duas barras de chocolate, a gente tem muito refrigerante medo de 1,5 da litro. mudança, né? A gente tem muito medo dessa mudança. Então, às vezes, quanto mais o cardápio fica próximo do que a pessoa faz, é de fato mais fácil dela seguir mesmo. Tanto por isso e também por essa conta da restrição mesmo. Porque aí você fica assim, nossa, eu tô há 10 dias sem comer chocolate. Eu só penso em chocolate. Tipo... Aí, quando você come, você não vai comer um pouquinho. Mas se você fala assim, não, vou deixar aqui depois do almoço, você come. Mas é pra comer naqueles dias que você ficar com muita vontade. Às vezes ela passa 2, 3 dias sem comer e nem percebe. Porque tá ali, tipo, pode comer. Pode... Menina, o Enio me deu... Eu nem tava lembrando que tinha panetone agora. Aí o Enio me deu um panetone da Cacau Show. Eu me acabei naquele panetone. E agora eu tô com vontade de comer panetone todinho. Eu nem lembrava de panetone. É assim, você despertou, né? Um gatilho Comeu pouco, em mim. né? Só o inteiro não foi suficiente. Quando ela abriu, ela falou assim, você quer um pedaço? Eu falei, quero. Foi o único pedaço que eu comi. Ainda bem que você pegou, que você tava com cara. vontade naquela hora. Senão você não ia ter Que pego isso? nenhum. Nossa Você sabe que lá em casa isso acontece também, né? Porque assim, eu não sou tão fã de doce, assim. Mas não é porque eu sou nutri, não. Nunca fui. Não tenho esse hábito de ficar comendo, então... Como muito pouquinho. Mas o Miguel, bem filho de nutricionista, né, gente? Come doce até... E ele é bem isso. Ele fala, ei, mãe, vai querer... Eu não. Falou não, já era, filho. Acabou. Esquece, quando você não for pergunta na de geladeira, não tem mais. Falou que não queria. Exatamente. Ué, mas você falou que não queria. Não tem noção que tem que comer pouco. Zero noção. Eu também. Até esses gatilhos, é bem isso mesmo. Quando a gente vai pra Cuiabá ou algum lugar assim. Nossa, aí que eu compro um monte de coisa pra levar na viagem. Longa, né? Vai ficar 2 dias no carro. Não sei pra quê. O que eu tenho muita dificuldade é quando eu sinto fome. Esse é o grande problema. Mas de comer bobeira? Não, se eu tiver com fome, eu vou comer o que vai me dar mais prazer. E aí vem um pouco de ansiedade, o prazer de comer, e isso é um problema para mim. Se eu não tenho a comida, se eu tenho uma única opção, e essa opção é saudável, por exemplo, marmita, quando a gente se programa e faz durante a semana, aí é tranquilo, fica a semana inteira comendo marmita. Porque tá fácil, né? Levo pro trabalho, aí dá o horário do almoço, cara. Come. A possibilidade de você sair para ir para um restaurante e comer besteira, se você levou marmita na bolsa, é sacanagem, né? Aí você já quase... Tem que socar. É quase burro, né? Pô, sacanagem. Você preparou a marmita, você levou, aí você não vai comer e vai pro restaurante. Perdeu um tempão pra fazer, porque assim, requer um tempo, né? E vai ser um tempo de folga, não vai ser um tempo... Você não vai fazer no meio do trabalho, você vai E na maioria pegar das um vezes dia. a marmita não vai ficar legal, né? Porque ela já descongelou. Quando chega na hora do almoço, ela já tá descongelada. Aí você vai colocar de novo no freezer para depois ela descongelar de novo. O sabor já, eu acho, né? Ontem mesmo. Já não é o mesmo, mas quando eu tô com fome e eu não tenho uma opção saudável, literalmente eu vou escolher o que é ruim. Mas ninguém tem fome de alface. A gente tem fome de hambúrguer, a gente tem fome de pizza. É. Não existe. Já ouviu alguém chegar pra você, caraca, tô morrendo de fome, vou comer um alface. Não tem essa possibilidade. Ir num restaurante de buffet e me servir com comidas, com um prato 100% saudável, Não tem. difícil. Mas a Isso regra, também. gente, é 80-20. Então, assim, a gente põe 80%. Isso a gente pode levar no dia. 80% do dia ou do nosso prato a gente põe em comida de verdade, que vai ser sempre mais saudável. Mesmo que seja assim, sei lá, uma lasanha. Ainda é mais saudável do que se a gente comprar uma lasanha congelada, sabe? Se a gente for comparar uma com a outra, a comida de verdade, a caseira, é sempre mais interessante. Então, se a gente botar 80% do nosso prato de comida de verdade, então arroz, feijão, salada, carne, não sei o quê, e aí botar, sei lá, uma polentinha frita, um pastelzinho,
zero impacto, entendeu? Ela vai ter impacto se a gente colocar 10 pastéis e um pedacinho de tomate, entendeu? Mas o contrário é muito de boa, assim. E isso é uma coisa que, assim, que eu vejo na nutrição, que hoje em dia já tá melhor, mas que acontece muito. As pessoas acham que tem que ser zero. Tipo, pra ser saudável, eu tenho que comer só salada, carne, arroz, feijão. Eu não posso botar Ou uma nem fritura. arroz, né? Que falam tanto do arroz e do Nem pão. arroz, nem pão, Crucifixam exatamente. eles. E eu não posso botar uma fritura, eu não posso botar, sei lá, um negócio com molho branco lá, um negócio com bacon. Não existe isso, gente. Comida. Não existe comida ruim. Pode ser que, assim, a quantidade não esteja adequada, o momento não é o mais interessante, mas comida ruim não existe, entendeu? A gente que tá fora, assim, comendo fora do horário, ou igual o pastel. Não existe comida ruim, o pastel não é ruim. Mas agora, de manhã, né, podia ter sido... Mas ruim o pastel não foi culpa do pastel. Não é ruim, é bom. É bom, bom, é muito ótimo. bom. Aí, o que eu falo? Até vejo pelas dietas que você fez pra mim, gente, eu sempre tentava reduzir do que eu tava comendo, ou às vezes, né, comia mais besteira e comia pouco, mas comia besteira. Gente, vocês não têm ideia a quantidade. Eu não consegui comer o cardápio de tanta comida para emagrecimento. E lembro que a endócrina tinha passado mais proteína ainda, né? Aí eu falei, caraca, velho, não dá conta disso aqui, é muita comida, velho. Come o dia inteiro. Então isso é uma coisa assim, ó, gente, quanto mais a gente restringe, mais fome a gente vai ter, mais ansiedade a gente vai ter, porque o nosso cérebro, ele é muito inteligente, sabe? E ele não quer ficar fazendo muito esforço para conseguir energia. E ele precisa de combustível. Exatamente. Por isso que a gente gosta tanto. Por isso que quando a gente está com fome, que é o momento que a gente já está, o nosso corpo já está em alerta, porque já está faltando. Porque quando a gente sente sede, quando a gente sente fome, é porque, de fato, alguma coisa já está faltando e a gente está recebendo os sinais, né? Então, assim, por isso que o nosso cérebro nunca vai pensar no alface, nunca vai pensar num prato de arroz e feijão, porque ele vai ter que digerir, absorver, vai levar um tempo e gastar uma energia que ele já está com pouco. Então, ele vai sempre pensar em coisas que são mais fáceis da gente comer. Por isso que existe aquele mito de que não é legal, que é legal comer de 3 em 3 horas. Porque, teoricamente, a gente não deixaria a pessoa sentir a fome e a vontade de comer uma outra coisa que estivesse fora do plano alimentar dela, entendeu? Mas também não é para todo mundo, porque tem gente que fica várias horas sem comer e quando come não tá com aquela fome desesperada. E a gente também tem horários. Bom, não sei vocês, mas, por exemplo, a grande maioria das pessoas, quando chega em casa após trabalho, parece que abre um buraco negro do estômago. Tava trabalhando, tava sentindo nada. Tá na rua, tá sentindo nada. Pisou em casa, o buraco abriu ali, entendeu? Quer comer até o reboco da parede. Então, tem muito disso também, sabe? Assim, de baixar os níveis hormonais do estresse, o cortisol. Então, tudo isso vai influenciar na fome do dia. Por isso que a gente fala que não... Apesar da gente ter um plano alimentar, a ideia sempre, e assim, eu sempre falo isso quando em consulta, dá uma segurada. Por exemplo, se aquele dia você tá com menos fome, come menos. Que vai ter um dia que você vai ficar mais estressado, mais puto com coisas que a gente não consegue controlar e você vai ficar com mais vontade de comer. Mulherada, por exemplo, TPM, gente, a gente vai comer mais, é natural, a gente demanda mais energia para tudo que a gente vai fazer nesses dias. Então não adianta passar um cardápio e achar que a mulher vai seguir o mês todo. E eu tenho certeza que você vê isso nos nossos treinos, assim. Você vê, passa treinos e fala, não vou dar conta. Tipo assim, já vinha arrastada. Então, tudo isso tem que ser verificado. E quando a gente faz um cardápio que é muito fora da realidade da pessoa, isso deixa mais difícil ainda, porque a pessoa não consegue nem perceber todas essas dificuldades que ela vai ter no meio do caminho, porque ela já está tão focada em ter que fazer um negócio diferente, em procurar, em achar num mercado diferente e tal. Então, assim... Tem que colocar muita energia para preparar a dieta, para comer, para se preocupar, para lembrar. Para se organizar ali num todo. Então, vamos supor, você fica o dia inteiro fora. Aí eu falo, não, Enio, deixa lá no seu trabalho um pote de whey lá, dando um exemplo, e aí 3, 4 horas da tarde, que é a sua hora que vai dar uma fomica lá, você vai lá e manda uma dose e tal. Se você nunca tomou whey na vida, cara, tipo, você não vai gostar, aí você não vai querer trocar de sabor. Aí em algumas pessoas dá problema de digestão, em algumas dá problema de espinha. Então, assim, não adianta eu passar um negócio. Agora, não, você, por exemplo, eu já tinha o hábito de comer ovo e pra mim ovo cozido é de boa e vai a qualquer horário. Pra quê que eu vou trocar um negócio que é a mesma coisa, que pode ser uma coisa que você já faz? Então,
essa dificuldade da dieta é um negócio que eu fico assim, eu tenho vontade de socar os nutricionistas quando eu vejo. Eu fico, pra quê? Qual fama que você quer ter, doido? E esse negócio de seletividade que você trabalha, Adri, acontece, você vê mais em crianças e jovens e tal, ou adultos tem bastante? Olha, adulto tem também, mas é menos, assim. Em criança a gente consegue perceber. Mas eu acho que criança a gente consegue perceber porque os pais, eles ficam muito preocupados, né? Seletividade? É. Que é? Seletividade é, por exemplo, Não comer. eu não como nada que, por exemplo... Cenoura. Crianças têm muito, assim, às vezes, de textura. Então, não é só uma coisa. Mas, por exemplo, eu não como nada que tem molho. Aí, tipo, só come comida seca. Aí já dá uma restringida, né, na quantidade. Ou eu não como nada que é da cor laranja. Ou eu não como nada que é vermelho. Ou eu não como nada de carne. Criança tem muito disso, assim, de ficar com preguiça de mastigar. Então, carne de gado, geralmente, é uma coisa que eles não Quando era comem criança, eu tanto. só queria comer carne moída. Era mais fácil, não precisava cortar, não tinha dificuldade, não voava do meu prato. Eu nunca tive esse problema com comida, eu sempre quis comer tudo. Eu também, zero problema, querida. Comia de tudo, tava nem aí. Acho que é esse o meu problema. Inclusive, eu tô com um problema reverso aqui, tá? Tô com excesso em vez de seletividade. Podia ter dado uma selecionada. Eu concordo. Ai, que ódio. Mas a gente consegue... E aí, quando criança, os pais, eles ficam muito preocupados, né, com a alimentação. Então, assim, você vê que criancinhas pequenas, os pais conseguem... Como conseguem controlar melhor, eles conseguem verificar que não está comendo. E aí é importante que coma todos os grupos alimentares. Em adulto, a gente percebe menos, porque a gente acaba não vigiando muito o prato do outro, né? A gente tá meio preocupado com a vida da gente mesmo. Então, se o outro tá comendo só batata frita, o problema é dele, tipo... Vamos almoçar aqui, só batata frita? Tá. Dane-se. Então, a gente acaba não vendo, mas existe muito. Inclusive, tem muitas crianças que, quando não tratadas, levam isso para a vida adulta, né? E nem sempre é só uma questão de gosto, gente. Às vezes é uma parte no mastigar que tem alguma coisa, por exemplo... Dependendo da curvatura do céu da boca, a mastigação fica prejudicada. E aí, o fato de comer carnes que são mais duras ou alimentos que são mais crocantes, incomoda. Às vezes, na parte de engolir. Então, se não é uma coisa muito líquida, a deglutição acaba... Então, tem umas outras coisas que podem levar a essa seletividade, que não necessariamente é só o não gostar, né? Porque não gostar, a gente vai ter isso, né? A gente não vai gostar de tudo mesmo, né? O que eu ia falar? Sobre adulto... Eu vejo que, às vezes, pode... Não entra só na parte da nutrição, né? Mas daí entra na parte de que você tem que... A criança tem que procurar um odontologista, tem que procurar, às vezes, até é importante ver os exames. Não sei se vai interferir muito, interfere, né? Sim, porque vai faltar algumas vitaminas também, né? No corpo da criança, e quando se torna adulto, só piora, né? E assim, a gente tem vários estudos que já falam, né? Que quando, por exemplo... Essa parte de nutrição da criança, ela tá ligada desde a barriga da mãe. Então, se é uma mãe que se alimenta mal, a probabilidade dele vir gostando de coisas mais doces, de coisas mais gordurosas, é muito maior do que uma criança daquela que a mãe comia menos açúcar, que dava uma controlada na quantidade de fritura. Então, já tem isso, sabe? E aí, qual que é o problema? A gente está tendo cada vez mais jovens, né? Doenças de gente velha em gente jovem. Por exemplo, quantas pessoas você conhece da sua idade, assim, que já tem pressão alta? E assim, não precisa ir muito longe, gente. Há 10 anos atrás, você não via isso. Quem tinha pressão alta eram nossos pais e os amigos dos nossos pais. Na nossa faixa etária, uma doença de quem era idoso. Terceira idade. Sim. Exatamente. Então, Diabetes. Assim, diabetes, colesterol alto. E a gente vê isso cada vez mais cedo, inclusive em crianças. Assim, o que a gente pega de criança com colesterol alto, e aí é óbvio que não é só a parte de alimentação da criança que está errada. Ela já vem da genética, mas é porque, assim, na nossa geração isso já não foi muito cuidado, né? É só piora, né? Exatamente. Aí vai ficando um jovem adulto e aí, sim, dono das escolhas, dono do dinheiro, vai comendo correria que todo mundo tem, então vai comendo cada vez pior e aí, assim, já vem com a herança genética, quando dá 30 anos por lá, explode. E a facilidade de comidas, a indústria hoje tá virando cada vez mais uma bomba, né? Então... E às vezes uma enganação também, né? Os nossos avós, eles tinham muito menos acesso a esse tipo de comida bombástica que a gente tem hoje de maneira muito fácil, né? Hoje a gente pede a comida, hoje a gente pede a porcaria ali que a gente vai comer pelo telefone e chega em 30 minutos na sua casa. Antes não tinha, você tinha que fazer a comida. Não tem trabalho nem de botar um chinelo, pegar o carro e ir buscar, né? Então é muito fácil também você comer
bobeira, né? É fácil você comer comida saudável, porque também tem mais opção, mas também é muito fácil comer bobeira, né? E antes não tinha essa facilidade tão grande, né? Hoje tá muito mais banalizado, né? Eu vejo assim, o meu pai mesmo fala que na época dele, de criança, adolescente, refrigerante era tipo aniversário, Natal. Eu Era lembro disso isso, também. tipo, não tinha igual a gente. Eu vejo meu filho mesmo, se deixar, toma refrigerante todo dia, quer almoçar e jantar tomando refrigerante, tipo, entendeu? Então, assim, a facilidade é muito maior, né? E antigamente a gente pensa assim, nos nossos pais, por exemplo, era brincadeira na rua, né? Então, assim, era fruta, ficava muito tempo sem comer. Hoje em dia a criançada fica na frente do computador e, sim, eu não sei o que deu lavagem cerebral nos pais e nas mães que viveram essa época de brincar fora e de passar a E tarde agora o inteira sem filho não comer. faz. Não, de passar a tarde sem comer e não morreu, viu que não sente fome e achar que a criança tem que mastigar, tipo, full time. Você vê, Enquanto joga videogame. principalmente os pequenininhos. Você vê assim, criança começou a andar 1 ano e pouco, 2 anos. Gente, vai pra casa dos outros, é biscoito de polvilho, é biscoito maisena, é não sei o quê. A criança, você vai no parque aqui, ó, você olha, é pipoca, é não sei o quê. Não saiu pra brincar, sabe? Parece que, tipo, saiu pra comer fora de casa, assim. Não pra brincar, pra se divertir. Então, desde sempre já vai criando esse negócio de que tem que se comer o tempo todo. E aí vai virando um hábito, né? Tudo que a gente faz repetidas vezes acaba virando um hábito na gente. Aí cresce e fala, nossa, mas eu não dou conta de não comer, eu morro de fome, tipo. É mais A vida motivado toda foi assim, né? de comer, assim, de ficar oferecendo um monte de coisa. É assim, ó, eu vejo muito, principalmente de pais, assim. Criança fala, não tô com fome. Não, mas tem que comer. Gente, não tá com fome, tipo. Pronto. Você também não tem? Quando você tá com fome, você come? Quando ele sentir fome, ele vai comer, tipo, ele vai te pedir. É óbvio que tem exceções, né, que assim, poxa, eu passo o dia inteiro sem comer, aí não é normal. Não é pra ser assim, mas assim, se a criança come, sei lá, tomou café da manhã bem, almoçou bem, adulto também, se tomou café da manhã, são as 3 principais refeições, tipo, café da manhã, almoço e janta. Se a gente faz essas 3 bem feitas, não tem necessidade e a gente não tem fome para os lanchinhos intermediários. E também não tem problema se ficar sem. Não, porque, assim, teoricamente, você já consumiu o que você precisaria dentro dessas 3 refeições. O que acontece é que, por exemplo, não toma café. Aí, tipo, vai dando 10, 11 horas, dá uma fome. Aí come qualquer coisa. Aí chega, como almoça meio-dia, 1 hora, não tá com tanta fome porque já comeu ali antes do almoço. Aí almoça mais ou menos. Aí, tipo, dá 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, nem é fome, mas a gente quer dar aquela pausa no trabalho, quer dar aquela Aí come passeada bolacha. na empresa, aí vai tomar um café, vai não sei o quê. Pra dar aquela pausa mesmo, sabe? E aí chega de tarde de novo, comeu sem estar com muita fome, tá sempre comendo sem estar com muita fome, sabe? E aí, no final das contas, a gente acaba não fazendo refeições tão boas, que é aquilo que você vê no seu plano alimentar. Tipo, chega na hora do almoço, nossa, mas olha o tanto que eu tenho que comer. É isso mesmo. Teoricamente, todo mundo deveria ser assim, entendeu? Mas não é. Adriana, eu tenho alguns altos e baixos com relação à alimentação, né? Teve um momento que eu fiz o próprio jejum, me fez muito bem mesmo. Até estou de jejum, ia te perguntar sobre isso. Eu também. Só que o jejum que eu fazia, ele era, eu almoçava e jantava, né? Até hoje, aí algumas vezes depois eu tentei fazer um jejum de só almoçar, funcionou bem. Depois do terceiro dia, né? Os primeiros 3 dias foram muito sofridos, muito. Mas depois eu já não sentia mais fome, me sentia super bem, super disposto e tal. Recomenda-se que qualquer pessoa faça o jejum? O que você recomenda com relação Independente a... de ganho de massa, emagrecimento. O que você pessoa, recomenda? Porque assim, eu não preparo comida. Para mim, quanto menos vezes eu comer, melhor, né? Se eu comer muito bem no horário do almoço, ou às vezes eu só almoçar e jantar e eu me sentir bem, tá tudo certo? Com comidas boas, comidas normais, comida, arroz, feijão, comida normal. Então, assim, ó, na nutrição tem uma palavra que a gente adora, que é o depende. Tudo depende, mas assim, teoricamente, o jejum ele é amplamente estudado, né? E, de fato, para essa parte, assim, de se sentir mais alerta, Disposição, de foco, ele ajuda. Então, por exemplo, a gente pode ver que esse povo da produtividade aí, eles sempre falam, faz o que é mais importante de manhã, porque, teoricamente, depois do almoço, já vai dar aquela preguicinha, a mente já tá mais cansada e tal. Então, o jejum ele, assim, não é indicado para todo mundo,
porque tem gente, por exemplo, tem algumas doenças que é necessário que a pessoa não deixe... Por exemplo, vamos supor, se a gente pega uma diabetes tipo 1 e a pessoa toma insulina e coisa do tipo, talvez ela ficar um prolongado, assim, muitas horas sem comer, ela vai ficar naquele sobe e desce, que para diabetes não é interessante. Tem algumas outras doenças também que não seria indicado. Mas, assim, pensando assim, numa visão geral, pessoa saudável, tudo certo, não tem nenhuma não tem nenhuma doença, não toma nenhum remédio que não pode tomar de estômago vazio e coisas do tipo, eu acho que, assim, tem que testar. Igual você falou, se você se sente bem, essa é a regra, gente. O corpo da gente, ele dá sinais. Tem gente que faz jejum e dá muita dor de cabeça. Quando come, sente que come muito desesperadamente. Que isso é uma coisa que a gente tem que observar. Não adianta nada eu fazer jejum, que eu vejo que a galera faz muito e é errado. Eu fazer jejum e, vamos supor, eu fiz jejum até a hora do almoço. E chega no almoço, eu como o dobro do que eu comeria normalmente. Porque aí não adiantou nada. Eu percebi que a fome reduz muito, né? Reduz. Né? Reduz muito. Por conta disso. Na verdade, é assim, ó, a insulina a gente pode chamar ali que é o carro, o ônibus que vai levar a glicose para dentro da célula. Que a glicose é o nosso combustível, né? Seria a nossa fonte de energia, né? Então, a insulina, quando ela está alta, então quando a gente come, que o cérebro fala, opa, tá cheio de passageiro nesse ponto aí, bora mandar o ônibus para pegar a galera. Quando a insulina tá alta, a tendência é o cérebro falar, hein, tem muito ônibus rodando, cadê a galera? Vamos chamar a gente? E aí vamos ter fome para poder criar... Não é interessante para o corpo ficar nesse sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Por isso o jejum é tão interessante, porque ele acaba que deixa esse nível de insulina mais reguladinho. E aí a gente tende a ter menos pico de fomes, assim, e menos fome de coisa, né, tipo, não tão saudáveis. Então, por exemplo, menos fome de açúcar, de fritura, porque acaba que como os níveis vão ficando mais certinhos, e aí para hipertrofia é mais interessante, e aí tem vários estudos que para várias outras coisas seria interessante, mas eu particularmente gosto de passar para todo mundo. Todo mundo que vai lá, vamos tentar? Bora lá. E para algumas pessoas não dá certo, tudo bem. E também, gente, tem alguma coisa assim, ó, fica muito assim, ó. Ah, não, a gente vai jantar às 7 horas da noite e aí a gente só vai almoçar. Também não é assim que faz, sabe? Depende da pessoa. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem muita fome de manhã, pra que eu vou tirar sua comida de manhã e vou colocar você pra comer de tarde que você não tem fome? Não faz muito sentido. A Então, possibilidade de você errar nessa refeição que você esperou tanto maior. fazer é muito grande, né? E se sentir mal também, sabe? E sentir um efeito colateral, tipo assim, sei lá, uma dor de cabeça, uma tremedeira, enfim, a gente tem... Fraqueza. Fraqueza, exatamente. Então, vai depender de cada um. Cada um vai montar o seu jejum. Eu, por exemplo, não sinto fome de manhã. Mas eu sinto muita fome quando eu chego em casa depois do trabalho. Então, se eu tiver que colocar, eu vou comer só até 4 horas da tarde, depois só no outro dia de manhã, ferrou. Vou comer o pé da cama. Porque eu tenho muita fome, entendeu? É um horário que eu tenho fome. Então, tudo isso vai depender, mas é interessante. O jejum é uma das estratégias mais legais e mais fáceis, né? Porque você vê, não custa nada pra gente, pra fazer o jejum. Então, não vai, por exemplo, se eu quero ganhar massa, não vai atrapalhar no meu ganho de massa. Na verdade, vai depender do quanto você vai conseguir comer na sua janela de alimentação. É óbvio que dá pra gente colocar, mas, por exemplo, dependendo do ganho de massa, a gente tem que subir, sei lá, 1.000 calorias. E aí, talvez você comer 1.000 calorias a mais só no almoço e no jantar, fique muita quantidade, entendeu? E aí seria interessante a gente dividir. Ou fazer um jejum menor ou não fazer o jejum para conseguir colocar esse alimento. Mas, assim, é possível também. Mal também, não, se você é uma pessoa que fez o jejum e não sentiu nada, mal para esse processo, se você conseguir comer a quantidade que você precisa, não teria tanto problema, entendeu? Eu te pergunto porque está muito relacionado a quem quer fazer jejum é emagrecimento, né? Então, tirar esse vínculo só do emagrecimento. É né? que, na verdade, pro emagrecimento, ele é de fato mais eficiente. Por conta desse deixar a insulina trabalhando mais certinha, sem muitos altos e baixos, diminui a fome. E aí, se você é uma pessoa que você já precisa comer mais, às vezes alguma estratégia que diminua a sua fome não seja tão interessante. Tirando também a parte do treino, né? Dependendo da hora que você vai treinar e da intensidade que é seu treino, às vezes você ir sem comer nada também não é tão interessante. Você pode render menos e tal. Então, precisa ser... Por isso que depende, né? Depende de cada caso. Por isso que no emagrecimento ele é mais fácil de ser usado. Porque a tendência é isso mesmo. A gente quer que a fome dê uma diminuída. Então, a gente vai usar, assim... os benefícios do jejum serão mais indicados. Mas, por exemplo, tem outros jejuns que as pessoas falam que é... Em vez de você fazer, tipo, igual 16, 18 horas todos os dias, você faz um dia de 20 horas.
Pra dar aquele detox no organismo, sabe? Então tem... fica um dia inteiro sem comer. Tem também vários estudos que falam sobre isso. Não necessariamente nem para hipertrofia, nem para perda de peso, mas mais para fazer uma limpeza. Ou num dia que você precisa... Quem usa muito disso, esses palestrantes assim, de alta performance, esse povo que fala muito de alta performance, eles fazem, porque aí é um dia que você fica mais ativo, com mais foco. Então acaba que, se não come, e se come, toma lá uma proteína, faz um negócio bem estratégico para ficar quem faz foto. Então o modelo, às vezes, no dia da foto também acaba fazendo esses jejuns mais prolongados, que aí não corre o risco de inchar, enfim. Então, tem esses outros tipos, assim. Jejum é amplamente estudado e é muito legal porque tem para várias estratégias diferentes. Tanto que, por exemplo, se a gente for pensar na medicina mesmo tradicional, quando você vai fazer alguma cirurgia, a primeira coisa que eles te fazem é te deixar de jejum. Então, assim, não é tão ruim, né? Porque se fosse ruim, eles iam mandar a gente comer, não ficar sem comer. Sim. Ô, Adri, e perguntando sobre esse aspecto da comida, eu vejo Tomar muito... sopa de osso, né? Eu vi outro dia. Sopa de osso? O Dan White, o dono do UFC, ele fez um jejum. Eu não sei exatamente se foram 5 dias, não sei quanto tempo foi. Mas só aí ele ficou só, acho que determinada quantidade de água lá e sopa de osso por 5 dias. E aí mostrou, né, o físico dele antes e depois, muito mais seco e tal, mas ele falou que completamente diferente a maneira com que ele estava se sentindo, a energia dele, ele estava se sentindo muito bem. Os primeiros 2 dias foram muito sofridos. Claro que a gente não indica isso de jeito nenhum, porque o cara deve ter tido muito acompanhamento médico de vários profissionais. Mas ele... Tinha um objetivo em si, né? Mas o relato dele é de que ele se sentiu muito bem. Esses dias eu estava vendo um estudo muito legal, não necessariamente do jejum, mas o cara, ele começou a consumir 5 litros de água por dia. Ele, bebia pouquíssima água. E aí ele... Do nada. Ele falou, vou começar a 5 litros de água por dia. E ele tirou foto. E ele fez isso durante 30 dias. Gente, sem brincadeira. Ele ficou até mais claro. Eu acho que ele rejuvenesceu uns 15 anos. Caramba. Uma coisa boba. E ele foi, todo dia tirava uma foto e depois ele foi comparando. Na internet é muito legal. E eu fiquei chocada, porque assim... Uma coisa você vê, uma coisa que a gente... Uma coisa simples que ninguém imagina que possa fazer tanta diferença. Que a gente sempre fala, tem que beber mais água, tem que beber mais água. Mas aí, a gente não imagina que faça tanta diferença, assim, o consumo. E o jejum, ele é muito legal nesse sentido também. Essa sopa de osso é por conta da proteína, né? E assim, colágeno, e acaba... E é sopa de osso, mas eles colocam outras coisinhas, né? Vai um pouco de BCAA, vai um pouco de gordura ali pra pessoa manter. Porque assim, 5 dias sem comer também... Desmaia. Exatamente, né? O corpo... mas assim, é bem no começo mesmo. Os 2 primeiros dias eu acredito que seja pior. Porque assim, quando você começa a dieta, você pode ver. A primeira semana, a gente até fala, gente, aguenta os primeiros 15 dias. Porque os primeiros 15 dias são os mais... frenéticos, assim. Porque o cérebro, ele quer facilidade, gente. O nosso corpo... Ele tá uma briga com você ali, né? Exatamente. O nosso corpo foi feito para movimentar e o nosso cérebro para ficar parado. Então... Isso aconteceu comigo com bebida alcoólica. Eu reduzi porque eu tava me alimentando muito mal, eu não tava fazendo atividade física, eu tava tomando cerveja todo dia, né? Com a arena piorou. Foi justamente quando... Imagina, gente, um freezer do lado cheio de cerveja. Todo dia. O pé na areia. Tá? Afeto psicológico. Eu te entendo. Eu tava com a mania feia de pegar o computador e ir lá pra arena. Aí ficava trabalhando. É óbvio, todos os dias eu tomava cerveja. E aí eu fiquei uma coisa horrorosa, né? Claro que eu não tava sedentário porque eu tava jogando, mas eu tava fazendo musculação, me alimentando muito mal e bebendo todo dia. Dito e feito, gordura no fígado, pré-diabético. A médica falou que eu teria problemas em breve de hipertensão. Já tem histórico da mãe por dele. Por conta da genética também e pelo que eu tava fazendo. E aí ela falou, reduz. Não, tirando a gente no dia a dia, né? Porque assim, igual a gente que trabalha e tem que fazer planilha no computador, você não rende. Gente, assim, é nítido quando você dorme mal, ou quando você toma mais bebida alcoólica, ou quando você come pior no outro dia. Eu sou aquela pessoa que, assim, eu sou boa de memória. Então, eu vejo lá e eu tenho que ficar voltando pra lembrar o que aquela pessoa... Por exemplo, vou montar um plano alimentar. Eu só lembro da Vivi e da gente conversando e vou montando. Se eu tô num dia desse, assim... Você nem lembra, tem que ir lá, pegar o histórico. O que mais pega pra mim é não conseguir produzir o que eu preciso durante o dia. Exatamente. Isso é o que mais pega. Pra ser sincero, assim, estética todo mundo quer. Não dá pra dizer que não. Mas o que mais pega
Eu acordar, começar a trabalhar, terminar o dia e falar assim, nossa, foi o dia inteiro de nhaca, parece que eu não produzi. Fiquei aqui só com o corpo, devia fazer 10 coisas, fiz 3. Isso é um negócio que pega demais pra mim. E aí, bebida alcoólica, eu comecei a reduzir, né? Foi no Natal do ano passado. Aí comecei a beber menos, né? Uma quantidade menor, às vezes só no final de semana, tomava um pouco. Eu nunca fui de tomar muito, mas eu tava tomando com frequência. Aqui não muda nada, né? É quase a mesma coisa de tomar muito. É de beber 10 Você só tava dividindo garrafas, em doses homeopáticas. 10 garrafas Outra dava mais, né? 10 garrafas em uma semana. Eu tava bebendo 1, 2 todos os dias. E aí eu reduzi e comecei a me sentir muito melhor. Cara, por incrível que pareça, pode ser 2 garrafas de cerveja, 2 long necks. No outro dia você não é o mesmo. Mas igual você não falou, né? Pelo menos o meu corpo sentia mês, muito. imagina. A maneira com que eu acordava era muito diferente. Eu podia beber 2 long necks. No dia seguinte, eu lembro de como eu acordava. Não estava ruim, não estava de ressaca, porque foram 2 garrafinhas. Mas hoje, que eu já estou completando aí 1 ano, é muito diferente. Eu acordo muito melhor. Tem uns estudos, né, que são relacionados na parte do sono e que eles mostram hoje em dia o quanto o álcool afeta na parte do sono. Porque a gente tem 3 escalas de sono, né? O sono reparador, que seria o que o certo e o ideal seria que a gente alcançasse entre 2, 3 horas ali da noite dormida. E a gente tem os outros 2, que é tipo, relaxamento, não sei o que, nananã. E esse sono reparador, ele é ideal que ele tenha mais de 50 minutos. Que é o que falam REM. É, o REM. E aí é interessante que ele tenha mais de 50 minutos para que a gente consiga acordar bem, sabe? E diz que o álcool, ele atrapalha, né? Os estudos já vêm comprovando que o álcool atrapalha exatamente neste sono. Então, assim, às vezes você dorme até mais horas. Então, vamos supor, se você acordava todo dia 4 horas da manhã, naquele dia que você tomou 2, 3 cervejinhas, você relaxou, aí você dormiu até as 6. Mas não necessariamente você teve um sono reparador, sabe? Então, por isso que quando a pessoa bebe mesmo pouco, ela consegue sentir essa diferença aí na parte. Aí já atrapalha no ganho de massa muscular. Não, aí você acorda com preguiça, você já não vai comer. Se você tiver que comer de manhã, você já não vai comer, que você já vai acordar atrasado. Você demora pra se concentrar, demora e muito. Aí você vai malhar, tipo, você já não tá com tanta força. Enfim, é uma cadeia, né? Uma coisa vai puxando a outra, né? Que é o reverso também. Eu sempre falo para todos os meus pacientes, eu sempre falava isso, gente, começa uma atividade física. Porque uma coisa puxa a outra, sabe? Por exemplo, se você começa vamos supor, você acordou 4 horas da manhã para malhar. É sofrido. Ninguém vai falar que acha, eu adoro acordar 4 horas da manhã. Para. Você pode até um dia ou outro acordar de boa, mas vai ter dia que você fala, bora lá então. Então, assim, aí você já levantou 4 horas da manhã. Aí você foi, malhou. Aí você vai, tipo, comer pastel? Não vai falar, porra, acordei cedão, tipo... Sabe, uma coisa vai puxando a outra, sabe? E o contrário também, né? Se você já acorda, nem fui malhar hoje. Amanhã eu volto, tipo... Então, eu acho que é interessante. Toda vez que a gente pensa em hábitos saudáveis, é lógico que a gente fala que é legal ir devagar e cada um no seu tempo, mas quanto mais hábitos a gente tentar inserir junto, eu acho que mais fácil sabe? Tipo, ninguém solta a mão de ninguém, um vai ajudando a buscar o outro, sabe? Então, se você, eu vou dormir mais cedo, porque amanhã eu tenho que acordar mais cedo para malhar, aí já que você já acordou mais cedo, você acaba tendo o dia um pouco mais organizado, porque você não atropelou o horário de nada, e aí você já consegue, então, pensar numa refeição melhor, ou então, se organizar para levar alguma coisa, enfim. Então, eu acho que uma coisa sempre vai puxando a outra. Então, quem quer pensar em... Não específico para ganho de massa, emagrecimento, mas quem quer pensar em saúde, quanto mais coisa ela conseguir ao longo do dia organizar para ser mais saudável, então, dormir melhor, tentar acordar mais cedo, fazer uma atividade física, tentar beber mais água. Quantos mais hábitos desse ela inserir, eu acho que o sucesso é maior do que, eu vou começar comendo melhor. E aí, depois que eu tiver 1 mês comendo melhor, eu vou começar a malhar. E aí, depois que eu tiver 1 mês malhando, eu vou começar a pensar em beber a quantidade de água que eu deveria. Não vai funcionar, sabe? Uma coisa meio que vai puxar a outra, meio que inconscientemente, assim. E aproveitando, falando sobre a cachaça, eu vejo muito na internet, e eu queria entender da sua parte sobre isso, de alimentos inflamatórios. Existe, não existe? Como que é? Porque eu vejo que tem muita gente na internet falando assim, que você precisa fazer um cardápio para desinflamar o seu corpo. Nesse sentido, sabe? O que você fala sobre isso? O que você diz? Depende. Não, assim, existem sim. A gente tem alimentos que tendem a
a ser mais inflamatórios. Por exemplo, bebida alcoólica. O que é um alimento inflamatório? Ele vai tirar, a gente chama de homeostase, né? O equilíbrio do corpo. Então, a gente tem o álcool, a gente tem o excesso de fritura, a gente tem o excesso de açúcar. Mas vejam, excessos. Não é que você comeu um chocolatinho hoje que, caraca, tô inflamado. Não é isso. Mas a gente tem outras coisas do nosso dia a dia que acaba potencializando essa inflamação. O estresse, às vezes o consumo de algum medicamento que tem que tomar, já por alguma, né, alguma patologia que já está ali, tipo, já está instalada na gente. Os próprios produtos cosméticos, né, que já vêm com vários materiais pesados, a alimentação, assim, a panela que vai fazer a comida, a própria poluição. A gente tem N coisas que... Só que a gente tem dentro do nosso corpo um mecanismo de desinflamar. Então, a gente não precisa fazer um cardápio detox, que a galera adora falar. O que seria a ideia do cardápio detox, assim, ou de um cardápio anti-inflamatório? Seria para a parte muito específica. Por exemplo, se eu sei que eu vou fazer uma cirurgia, e isso lá, antigamente, os nossos avós já faziam. Já diminui carne de porco, já não sabe que eles faziam isso? Tipo assim, não. Ou então, pós-cirurgia, por exemplo, uma mulher dava à luz, né? Tinha lá a criança, era 40 dias comendo canjinha. Por quê? Porque era uma coisa mais natural, sem muita gordura, sem fritura, com bastante legumes. Então, a gente faz esse detox, mas o nosso corpo dá conta de fazer isso. É claro que existem pessoas que vivem muito mal, né? A gente conhece gente que, assim, dorme pouquíssimo, e aí trabalha muito, e trabalha com coisas que são muito estressantes o dia todo. E aí depois chega, come só porcaria, vai comer um hambúrguer, vai tomar uma cerveja, porque aí tá estressada, e para relaxar, para dormir, precisa tomar uma. Então, assim, tem vários hábitos que potencializa essa inflamação. Mas o detox, ele é bem específico. Por exemplo, uma pré-cirurgia, um pós-cirúrgico, é interessante a gente dar uma diminuída nesses alimentos e nessa rotina que seja mais inflamatória. Se a gente faz uso de algum medicamento por muito tempo, então pessoas que têm depressão, que fazem uso de medicamentos mais fortes, por exemplo, para o tratamento de um câncer. No meio desse tratamento é interessante a gente pensar em alimentos que são anti-inflamatórios. Quais são esses alimentos? Comida de verdade. Legumes, frutas e verduras, assim. Todas elas tendem a ter vitaminas como vitamina A, vitamina E, vitamina C, que são vitaminas anti-inflamatórias, né? Que vai diminuir a inflamação do nosso corpo. Mas, por exemplo, a gente tem inflamações que são boas. Uma delas é o ganho de músculo. Para o músculo crescer, tem que inflamar. Então, nem sempre uma inflamação vai ser ruim. Vai ser ruim. Vai depender do que... Assim, a gente tem que ter equilíbrio nas coisas, sabe? Nem tão amor, nem tão ódio. Tem que ficar ali. Eu vejo quando eu fui fazer cirurgia, o médico mesmo deu uma lista de sugestões e tal. E falava, né, pra evitar porco, não sei o que, né? Então, sempre quando faz cirurgia, eles mandam isso. Na verdade... Principalmente por causa da cicatrização. Sim, porque essa parte inflamatória, né? A gente tem os macrófagos lá que vão ajudar nessa parte de desinflamar o corpo. E quanto mais inflamação a gente tem, mais de macrófagos a gente gera para ajudar nesse sistema de defesa. E eles tendem a dar os queloides lá. Porque aí eles vão fazer mais ou menos o que faria no músculo ali. Eles vão, tipo, em vez de juntar, eles vão... Entendeu? Tipo, fazer aumento. Exatamente. Então, assim, por conta disso. Mas a gente tem que pensar assim, ó. Hoje em dia se fala-se muito de cardápio e de dietas anti-inflamatórias porque a gente é um poço de inflamação mesmo, porque a gente faz tudo errado. A gente dorme muito mal, a gente se exercita muito pouco. O estresse muito Ninguém elevado. toma sol, ninguém bota o pé no chão. Então, assim, a gente tem... E aí, assim, a gente aqui mora no interior ainda é tranquilo, né? Mas você pensa numa pessoa que mora em São Paulo. A pessoa sai do apartamento, entra dentro da garagem, pega o carro, aí passa 2 horas num trânsito, ou dentro de um ônibus, ou dentro de um metrô e tal, que aí já gera um estresse do caramba. Aí ela desce num lugar que geralmente já é coberto, e aí ela vai, trabalha. Sai quase de noite. Sai quase de noite, coisa. aí já tá cansadão, aí tem que voltar, aí vai comer mal. Então, assim, as pessoas estão tendo estilos de vida muito propícios para a inflamação. Mas o nosso corpo, teoricamente, ele dá conta. Se a gente faz meio que a tarefa de casa, dormir bem, se exercitar pelo menos um pouquinho, tomar um solzinho quando dá, botar o pezinho no chão lá, quando tá tomando choque. É uma máquina muito resistente, né? Ela ainda vai durar 50 anos. Exatamente. E inteligente, ela dá conta, sabe? Qualquer carro não duraria 20. Não duraria 15 se a gente maltratasse ele como a gente maltrata o corpo, né? Exatamente. Então, assim, fala-se muito disso por isso, mas
Não adianta nada a gente fazer uma dieta anti-inflamatória se a gente está gerando inflamação de outras maneiras. Então, talvez, assim, eu vejo que isso é muito comum na área da nutrição. As pessoas não fazem a tarefa de casa e eu acredito que na área do exercício físico também. A pessoa não faz bem feito e quer ter o resultado de quem faz bem feito. Então, não adianta nada eu ter um cardápio anti-inflamatório se eu durmo mal, se eu trabalho ou se eu sou uma pessoa muito estressada e que tudo me atinge, se eu não tenho um nível muito baixo de inteligência emocional. Então, tudo que a coisa chega em mim e eu acabo dando para ela uma proporção maior do que ela deveria. Então, eu acho que tem outras coisas que a gente deveria se preocupar em relação à inflamação, a controlar essa inflamação do que, de fato, só a comida, sabe? A comida teria que ser ali, tipo... é legal também. Plus, né? O combo, sabe? Que é aquilo que a gente falou agora, tipo, uma coisa vai puxar a outra. Se eu durmo bem, eu vou acordar mais bem disposto, vou conseguir comer melhor, organizar meu dia. E aí, teoricamente, a gente já sabe, né, que eu vou estar mais bem-humorado, então... Mesmo que a coisa seja muito estressante, já não vai me afetar da maneira que me afetaria se eu estiver já mais estressado ou mais cansado. Então, eu acho que a gente tem que pensar pensando em inflamação, em um estilo de vida melhor. Se o médico chegar para você e falar que você está precisando de uma dieta anti-inflamatória, muda tudo, gente, que está tudo errado. Porque, teoricamente, a comida não pode ser só ela que inflame, entendeu? A gente tem todo um em volta que faz inflamar. E aí, a gente dá para a comida... sei lá, vamos dizer assim, a obrigação de desinflamar um negócio que a gente está inflamando com coisas que não é só comida, complicou, né? Que se for só comida, beleza. Reduziu ali fritura, reduziu o açúcar, reduziu bebida alcoólica. Não estamos nem falando de cortar, só reduziu. Vai viver 190 anos e não é isso que acontece, né? O estresse acho que é um dos piores, né? Não sei, eu vi uma entrevista de uma pessoa famosa. E ela falou mesmo que ela não conseguia emagrecer porque ela tinha muito estresse, um nível elevado, né, de estresse. E daí, quando ela, tranquilizou, ela continuou comendo a mesma coisa, ela emagreceu. Você vê com uma coisa que acontece, por exemplo, com mulheres que tentam engravidar. Tenta engravidar e não consegue. Aí fala, não, beleza, vamos adotar. Adota, engravida. Tipo... Porque tirou ali o estresse, entendeu? Então, eu acho que, assim, falta muito, né? Hoje fala-se muito, mas ainda falta muito de uma forma... da gente entender que é de uma forma genuína a parte de educação emocional mesmo, da gente controlar o nosso estresse. Fala-se muito hoje de autoconhecimento e tudo e tal, mas as pessoas, elas estão levando para um outro nível, sabe? Assim, é tipo na nutrição, em vez de simplificar... E pensar, não, então já que eu quero emagrecer, eu vou comer comida de verdade. Aí inclui arroz, feijão, não sei o quê. Não, a pessoa vai lá quer comprar, tipo, macarrão de mandioca, chips de batata doce. Sabe? Vai para uma outra área. Vai na loja de suplemento e compra tudo quanto é tipo de suplemento. Agora vai. Exatamente. Tipo assim, troca a comida de verdade por shake, por suco, por não sei o quê. E aí coisas que demandam mais tempo para fazer. Você pode ver, a pessoa nunca que vai... Eu não conheço ninguém que chega pra mim e fala, não, então, comecei uma dieta, tô uma semana comendo arroz, feijão, alface e tomate. Ninguém chega falando isso pra você. No máximo, a pessoa vai falar, ai, comecei uma dieta, tô zero arroz, tô zero pão, tô zero açúcar, entendeu? As pessoas acham bonito, tipo, dificultar a vida. E aí eu vejo que falta essa inteligência emocional mesmo, tipo... Gente, vamos simplificar. Já tá... Sabe aqueles posts, aqueles memes? Então, já tá todo mundo doido. Então, tipo, vamos simplificar pra ficar... Sim. Adriana, uma pergunta. Alimentação, o que recomenda-se para a mulher? Ela tem algumas características diferentes do que se recomenda para o homem? Sim. Primeiro, assim, em questão de quantidade de aporte proteico. As mulheres tendem, por conta desse ciclo hormonal diferente, porque o homem ele tem um ciclo hormonal que tende a ser, durante o mês, mais equilibrado. Então, sabe, assim, você meio que o mês todo... vai liberar a mesma quantidade de hormônio que você precisa. A mulher não. Como ela tem esse ciclo menstrual, a gente tem 3 etapas de hormônios dentro do mesmo mês. Então, onde um vai estar mais elevado, o outro vai estar mais baixo, depois troca e tal. Então, é necessário, por exemplo, um aporte proteico maior, porque a gente tende a ter uma perda de massa magra mais eficaz e mais alta do que no sexo masculino. A parte da parte energética mesmo. Então, por exemplo, é lógico que hoje em dia as mulheres gastam menos, tendem a gastar mais ou menos a mesma quantidade de energia do que o homem. Mas antigamente o homem precisava consumir uma quantidade maior de calorias, porque os trabalhos mais pesados ficavam para eles e a mulherada uma quantidade menor, assim.
Então, hoje em dia não, né? Porque tá todo mundo trabalhando meio que igual, assim, mas antigamente então tem... Mas, assim, a mulherada precisa de um aporte maior de parte de gordura, porque a gente tende a ter mais fome, a gente tende a ser mais ansiosa, a gente tende a ter essa mudança de humor ao longo do mês. A gente tem essa parte também de envelhecimento. Por conta desse ciclo hormonal, a gente tende a envelhecer mais rápido do que os homens. Então, a gente precisa pensar em alimentos que são ricos em vitaminas que vão melhorar. Então, tipo, vitamina A, vitamina E, vitamina C. Tem algumas coisas que são. E, assim, para coisas mais específicas. Por exemplo, a gente tem parte de quando a mulher quer engravidar, ela precisa ter um consumo maior de algumas vitaminas e de alguns minerais para potencializar essa, né, para que engravide. A gente tem parte de quando entra na menopausa, então a gente precisa aumentar a parte principalmente proteica e de cálcio e tal, para que não venha osteoporose ou outras coisas, outras doenças nesse sentido. Então, assim, a mulher tende a ter um cardápio mais complicado do que o do homem, assim. O homem acaba ficando com um cardápio mais basicão mesmo. Eu lembro mesmo de ter estudado um pouco sobre essa nutrição de gestantes e tal, do ácido fólico, né? O quanto pode atrapalhar no crescimento do bebê, né? Da espinha bífida, enfim, né? A gente tem ele e a gente tem a colina também, que tem no ovo, que também é muito importante, muito estudada já na gravidez, que ela pode gerar também até ao feto, né? A falta da colina pode gerar alguns problemas genéticos e tal. Então, a gente tem bastante coisa que é importante nessa fase. Por exemplo, nessa fase de amamentação mesmo, só para a produção do leite, a mulher perde mais ou menos 600 a 700 calorias. Então, se pega uma mulher que come... É muita coisa. Exatamente. Se pega uma mulher que come 1.400, metade do que ela comeu no dia vai só para a produção do leite. É por isso que, na maioria das vezes, quando ela está amamentando, você percebe uma aparência de muito mais magra, uma aparência cansada. Como se fosse cansada, assim, abatida. Sim. E aí, assim, ó, e tende a ter... tem que aumentar a quantidade de líquido, né? Porque o leite é 80% ali água. Então, tem todas umas fases. Na gravidez, ela vai precisar de um X de vitaminas, que é diferente do que ela vai precisar para quando está amamentando. Na amamentação, ela vai precisar de ter uma dieta, por exemplo, mais rica em gordura, às vezes mais rica em carboidrato, porque justamente ela está tendo esse gasto de energia só para a produção do leite, tirando as outras coisas. Então, a mulherada tende a ter para cada etapa um cardápio. E o homem não, assim. Depende, né? Também tem ali... Depende do objetivo, né? E, assim, doenças. Às vezes tem algumas doenças que são necessárias fazer o uso de alguma suplementação de algumas vitaminas e de alguns minerais mais específicos, mas, de uma forma geral, a mulherada tende a ter um cardápio mais complicado por conta de ter esse ciclo hormonal do que o homem, sabe? E também tem a fase, né? E no treino também existe, né? Outro dia a gente estava conversando... Da mulher sentir mais dor, o treinamento da mulher, quanto mais especializado for, quanto mais direcionado para o corpo, para o organismo da mulher, melhor, né? Sim. Não dá para ser algo muito genérico, né? Não. E que nem a Adri estava falando, então tem as fases também, no treinamento também. Lógico que você trabalha com um monte de mulheres no Viva Hit, então assim, não tem como você conseguir conciliar o período de cada uma. Essa semana da TPM, não é de geral, TPM, né? Então, não é. Então, assim, mas tende a pessoa, a aluna, a mulher que esteja na fase da TPM ali, ela sentir mais dores musculares, dores no corpo mesmo. Então, é muito mais difícil para ela nessa semana treinar. Que muitas das vezes tem um fluxo muito grande e tal. Acaba fraca nem... também, né? Fraca, eu percebo que acaba assim... nem indo treinar. Eu percebo que você, por exemplo, você vai e aí você pega, sei lá, 10 quilos. Você vai na semana que você tá pra ficar menstruada. 5 morrendo, tipo, não vai dar. Então, assim, tem tudo isso, sabe? Que tem que ser observado quando se trata de mulher. E você falando da nutrição é bem importante. Eu nunca tinha acompanhado tão perto alguém gestante na minha família. E acompanhei minha irmã. Então, são vários. Minha irmã também teve acompanhamento de nutrição, teve tudo. Minha irmã fez tudo. E daí a fase dela preparatória para engravidar foi uma. Fase para ela na gestação foi uma. A fase após a gestação é outra. Agora ela já tem um ano com a neném, já está em outra. Então, cara, várias fases, né? Na gestação mesmo, a gente divide em trimestres, né? A gente tem 3 trimestres. Por exemplo, no primeiro trimestre, geralmente as mulheres tendem a ficar mais enjoadas.
Então, assim, tem que ser comidas mais cítricas, geralmente alimentos mais gelados, se preocupar com a ingestão de proteína, porque às vezes, assim, comer carne, comer frango, peixe não vai coisas mais... vai ali, tipo, coisas com mais carboidrato, porque o corpo tá precisando de energia e não tá passando tão bem, então também não quer ficar gastando energia para ficar digerindo. Então a gente tem nesse primeiro momento, que é um momento importante para o bebê também, então a gente precisa entrar às vezes com alguma suplementação para que ela consiga fechar a quantidade de vitaminas e minerais e tal que ela vai precisar para aquela fase. Depois, no segundo trimestre, que é a fase ali que está formando o bebê, a concentração de vitaminas e de minerais que ela vai precisar são outras totalmente diferentes, porque a criança não pode ficar desnutrida para que ela tenha um bom desenvolvimento. No terceiro trimestre ali, que é a parte de ganho de peso, ele é extremamente importante. Então, a gente precisa aumentar a quantidade de carboidrato, porque se o neném não ganha peso, se nasce e não tiver um peso X lá, vai ficar na incubadora, vai gerar um estresse para a mãe. Então, assim, cada fase tem... E a gente vê isso em criança e a gente vê isso em idoso. Por exemplo... Na nutrição, a gente divide entre homem e mulher, mas a gente também divide entre fases. Criança, tipo bebê, criança, adolescente, adulto e idoso. Então, a gente dá essa divisão, porque para cada fase da nossa vida, a gente vai precisar de alguma coisa específica. Se a gente pensa em idoso, a gente tem muita perda de massa muscular, então a gente precisa pensar ali num aporte maior de proteína. A gente tem a parte de digestão já prejudicada, então a gente precisa pensar num consumo maior de fruta, de verdura, que geralmente eles não gostam, por conta de não conseguir ali que tenha uma digestão boa e aí não tem uma absorção legal das vitaminas. Então, tudo isso tem que ser analisado, assim, para cada fase. Por isso que a gente fala que é legal a gente ter o acompanhamento mesmo, porque para cada fase, para cada objetivo que você vai ter, você consegue deixar a coisa mais simples e mais focada. O que adianta você malhar todo dia ir lá, dar o sangue na Vivi e sair de lá e comer hambúrguer? Tipo, você não vai ter o resultado que você quer. Independente se você quer emagrecer, ou se você quer saúde, ou se você quer hipertrofia, você não vai conseguir. Uma coisa tá sempre alinhada à outra, né? E a gente comentou outro dia, é engraçado como a nutrição e o exercício físico, eles são incríveis. Porque se você fizer qualquer um dos dois, vai dar resultado. Mesmo se, por exemplo, você não vai ter um planejamento. Vou começar a me alimentar bem e treinar qualquer coisa. Você já vai ter um resultado. Aí, lógico, para você ter um resultado específico que você queira, vai lá, né, e adapta a alimentação, o treinamento. Mas é tão rico, né, de você seguir certo a alimentação e o treinamento. Porque, assim, o cara não faz nada, a mulher não faz nada. Aí agora ela começa a caminhar, dá 2 voltas no quarteirão todo dia. Vai emagrecer. Não fazia nada. Não, e vai se sentir bem também. Por quanto tempo a gente não sabe. Talvez em breve ela já não consiga mais, né? Mas ela agora tá comendo pizza 3 vezes por semana. Agora ela só come uma. Vai emagrecer. Né? Sim, vai melhorar. E vai melhorar cabelo. Porque assim, mulher tem muito disso, né? Tipo, vai melhorar cabelo, vai melhorar a pele, vai melhorar a unha. Porque é onde a gente vê, assim, se a gente pensa em saúde de mulher, por exemplo, todas essas coisas fazem diferença. Então, se você tá bem e seu cabelo começa a cair, gente, algo de errado não está certo. Tipo, tem que analisar. Se a unha não cresce, se você acorda e tá com a pele, por exemplo, já é adulto, tem 30 e poucos anos, cheio de espinha. Não tá normal, não é pra ter, não tá na tua fase. Já então, deu, né? Já deu, né? Então, essas pequenas mudanças a gente consegue ver com pequenas mudanças de hábito. Igual você falou, é uma caminhada, é trocar a bebida alcoólica de todo dia pro final de semana, é trocar o refrigerante com açúcar pro sem açúcar e tomar só 2 vezes em vez de tomar 5. Todas essas pequenas mudanças já fazem diferença. Elas não podem ser negligenciadas, que elas são bem interessantes mesmo para dar o start, né? Tem alguma pergunta específica? Não? Eu vou falando aqui, porque eu tenho Faz sua consulta. Vai, bora. E sobre... É que assim, a mulher existe... Acima dos 30, só vai falar decadência abaixo, né? Faladeira abaixo. A parte hormonal é tristeza, né? Então, assim, o que você recomenda? Tem algum alimento que ajudaria a aumentar, por exemplo? É que tem que ter consulta, né? Pra ver como é que tá os hormônios da mulher. Mas, geralmente, reduz muito. E, por exemplo, eu tenho 27 anos. Eu fui fazer... Que é isso, gente? Uma mulher de 60 anos tá melhor que eu. Meus exames lá embaixo. Testosterona lá embaixo e tudo. Aí, a endócrino falou, né? Pra gente tentar com algo mais natural e tal.
E o que você recomenda quanto a isso? Porque hoje em dia tá muito, muito fácil os injetáveis. Eu recomendo começar o quanto antes. Eu acho que quanto antes a gente tiver uma vida saudável, e aí eu tô falando de fazer, tipo assim, fazer atividade física séria, não é assim, faz hoje, fica 3 dias sem fazer, mas, por exemplo, quanto antes as jovens começar a comer melhor, a se exercitar melhor, mais fácil vai ficar para depois dos 30. Porque essa queda fisiológica, ela vai existir, não tem o que a gente fazer, não tem como a gente retardar o envelhecimento. A gente pode mascarar de algumas formas, mas retardar, não, a gente vai envelhecer. Só que a gente pode tentar envelhecer melhor, entendeu? Então, quanto antes a gente começar a cuidar da saúde, dormir melhor, comer melhor... Porque tudo isso influencia na parte hormonal. Exatamente, vai influenciar. O porquê que a conta pra gente chegou antes? Porque a gente... Cara, quando que você ouvia falar de nutrição igual você escuta agora, quando você tinha, sei lá, 15, 16 anos? Se eu 15, 16 anos eu falasse pro meu pai que eu queria fazer musculação... Acho que ele matava, tipo, tá doida, vai ficar marombada, entendeu? Não tipo, vai crescer. Não vai crescer, vai ficar com tudo torta. Então, assim, olha os pensamentos que a gente tinha, sabe? Então, eu acho que quanto antes a gente começar... Quanto antes os jovens começar de uma maneira geral, mas não buscando hipertrofia, mas buscando ter uma vida mais equilibrada e mais saudável, aprendendo a regular a parte do estresse, que a gente sabe que é um grande problema, nessa parte do hormonal também, influencia muito, tal. Então, aprendendo técnicas para melhorar a ansiedade, coisas do tipo, eu acho que melhor vai ser. Mas depois, igual a gente que já tá... Aí, gente, não tem muito o que fazer, sabe? É correr atrás do prejuízo, é começar a fazer as coisas bem feitas. O que eu percebo? E aí eu tô me incluindo nessa, né? Tipo, a gente faz, mas a gente faz mal e porcamente, né? Vai malhar, vai lá, faz de qualquer jeito. Aí come salada no almoço, come hambúrguer na janta. Não, tá bom. Podia ser pior, né? Podia ter comido hambúrguer e não ter malhado. Ok, tá bom, mas que a gente também podia ter feito melhor, a gente também podia, sabe? Eu acho que a gente pega muito leve com a gente. A minha geração mesmo, assim, a gente pega muito leve com a gente. A gente chega em casa às 7 horas da noite, mas eu tô muito cansado. Eu mereço. Eu mereço. Exatamente, sabe? A gente pega leve com a gente. E assim, ó, se a gente for pensar nos nossos avós, nos nossos pais, eles trabalhavam até muito mais tarde. Eles eram muito comprometidos com o trabalho. Pesado, né, por exemplo, eu lembro do meu pai, o meu pai não buscava a gente na escola porque ele não tinha horário de almoço. E não era um dia que ele não tinha, ele simplesmente não tinha. Ele almoçava lá na empresa mesmo e já voltava a trabalhar e chegava em casa 8h30 da noite, entendeu? Era umas rotina louca, assim, mas... Sabe? Então, assim, ele não pegava leve com ele mesmo. E ele chegava e ele ia caminhar, ele sempre caminhava e tal. E durante a semana na minha casa só sempre foi de comer comida de verdade e fazia questão de jantar e não de comer bobeira. Até hoje é assim. Vamos comer um hambúrguer? Ai, não gosto, eu vou comer comida. Tipo, pedem vocês. Os nossos pais, eles sempre brigavam, né? Com as crianças da época. Para de comer bobeira, senão você vai estragar o almoço, vai estragar o jantar. E eles tinham total razão, né? Com certeza. Hoje a gente fica fazendo um monte de coisas erradas, justamente porque a gente faz isso. A gente come coisas que vão estragar. Por exemplo, eu comi o pastel hoje, né? Não tenha dúvida de que vai prejudicar o meu almoço, cara. Vai prejudicar o meu almoço. Você não vai almoçar mais 11 horas, vai almoçar mais tarde. Ou então, se não puder almoçar mais tarde, já não vai comer com tanta fome. Aí vai virando aquela bola de neve. Aí vai chegar 3 horas, vai estar com fome. Ou começa a trabalhar, ou não vou almoçar. Vai comer 3 da tarde, uma bobeira. Aí não vai dar tempo de comer mesmo. Quando for 4 da tarde, fala, caramba, eu não almocei. E aí, o que eu vou comer? Uma Arroz, coxinha. feijão? Não. Outra bobeira. Que isso é uma coisa, gente, que eu vejo também, que eu sempre falo, assim, até no desafio eu falei... a gente se pega no negócio dos horários, né? Por exemplo, café da manhã tem que ter pão. Lanche da tarde tem que ter um biscoitinho. Não existe isso, gente. Comida é comida. Se você tem fome 4 horas da tarde e, cara, a carne que você comeu no almoço lá, sei lá, foi uma carne assada e tava mó boa, por que não repetir? Tipo, não é porque 4 horas da tarde que tem que comer um lanchinho. Pode ser almoçar de novo. Qual o problema? Se tava gostosa, se... Então, eu vejo que as pessoas têm muito isso. Por exemplo, você fala assim, no café da manhã faz lá um ovo. Mas ovo no café da manhã? Hoje em dia a galera até come mais, mas assim, você pega uma pessoa igual meu pai e fala, come o ovo no café da manhã. Tá maluca? Que ovo? Ovo é para almoço, não vou almoçar essa hora. Tem uma coisa assim, a comida específica para cada horário. E não existe isso, gente. Comida é comida. Bora comer comida. Full time. Você falou do teu pai e tal, assim... E aí, realmente, meu pai, quando eu falei que eu ia fazer educação física, minha mãe, principalmente, falou, tá louca, você vai se quebrar tudo. Você vai...
Né? A visão era essa. Muito engraçado. Então, assim, a gente não foi... Eu falo assim, ó. Eu tenho um filho de 12 anos, né? E, assim, o Miguel faz um monte de esporte. E ele não termina nada. Ele começa tudo e não termina nada. E a minha mãe fica puta. Não, mas tem que deixar... Tem que obrigar ele a fazer até o final. Cara, ele tá na fase de experimentar. O que eu quero é que ele tenha o hábito de fazer alguma coisa. Se ele vai fazer futebol, se ele vai fazer vôlei, se ele vai fazer handebol... O importante é que ele crie o hábito, porque eu vejo na minha geração o quanto é difícil a gente ir pra academia. A gente não tem o hábito de exercitar todos os dias. A gente não foi educado pra isso. A gente não foi educado pra isso. Não fazia parte da nossa rotina. Na minha rotina eu não fazia nenhuma, tipo... não, ó, hoje à tarde tem vôlei, amanhã... Não, tipo, ia brincar, não fazer nada. O lado bom de quando éramos crianças é que a gente brincava na rua, né? Hoje não se brinca mais. Recentemente a gente chegou em casa... E aí tinha, acho que umas 5 crianças lá brincando na calçada de casa. Aí eu falei pra Vivi, olha que legal, tem quanto tempo que eu não vejo as crianças na rua, brincando, fazendo bagunça, pintando. Estavam pintando nossa calçada lá com tinta, fazendo um monte de... Riscaram o nome do portão com pedra. Escreveram o nome, porque o portão tava sujo, escreveram o nome deles, o nome de todo mundo. Tinha uma lista de uns 5 nomes assim escritos. Eu peguei os meliantes. Aí a gente falou, ó, vocês podem riscar tudo, vocês só precisam limpar depois, vocês não vão deixar essa bagunça aí, né? Mas eu falei pra Vivi, cara, olha como isso é legal. Não lembro a última vez que eu vi as crianças reunidas fazendo bagunça no meio da rua. Como a gente ficou espantado, né? Tipo, o que eu vejo são as crianças brincando na praça com os pais, assim, não, vai aí, volta pra cá. Aí você vê a criança com a bicicleta de rodinha fazendo círculos, assim. E não tem nenhum tipo de liberdade, não desenvolve... Não deixa às vezes na areia, porque vai sujar e depois a mãe tem que limpar. Não desenvolve nenhum tipo de aspecto físico que é extremamente importante para as crianças, não desenvolve malícia, não desenvolve absolutamente nada. E aí hoje você vê, infelizmente, adultos, por exemplo, começando na academia pela primeira vez, que não sabe andar na esteira. Você vê que loucura. Andar na esteira. E isso é ou simplesmente agachar, que é uma coisa que a gente faz diariamente para pegar alguma coisa, ir no banheiro. É muito triste, é muito triste. Estava conversando essa semana com o Marcelo e falei, você vai passar um treino para um adolescente, ele não consegue fazer esse movimento. Ele faz assim, ó, ele não consegue, ele não tem um mínimo de equilíbrio, ele não tem noção, não tem nenhuma noção motora de absolutamente nada. Então, na nossa época, apesar de a gente não ter sido estimulado, né? Mas apesar da gente não ter sido estimulado a fazer atividade física, isso estava no sangue, né? Não sei, desculpa, mas assim, de onde eu nasci, que era a periferia de São Paulo, lugar muito pobre, assim, as brincadeiras de rua era o que nós tínhamos para, de fato, nos divertir, né? Por mais que existia uma criança ou outra, eu nunca posso reclamar, eu era um cara privilegiado, então eu tinha o meu videogame, mas assim... Ninguém tinha, você ia brincar com Não dava para colocar meus 15 amigos dentro de um lugar para jogar videogame, só dava para jogar no máximo 2. Então, quando não tinha os amigos da rua para brincar, ou tava chovendo, aí sim, eu tinha 1 ou 2 pessoas e ia para dentro de casa, a gente jogava videogame, brincava, mas a diversão era na rua com todo mundo, né? E aquilo faz muito, mas muito bem, porque futuramente, quando você, depois de adulto, quer fazer alguma coisa relacionada à atividade física, você não parece uma pessoa completamente desengonçada que vai demorar meses até para se equilibrar em alguma coisa. Não é? É muito doido. E as pessoas são desengonçadas mesmo, né? Você fica olhando na rua, fala, meu Deus, gente, apruma esse menino. Tipo, anda tudo curvado, com os braços tudo... Mas eu tava falando ontem mesmo, a minha mãe tava falando disso. A gente, lá em Resende, né, lá no Rio, a gente morava num bairro residencial. Então, assim, não era um condomínio, mas só tinha uma entrada e era a mesma da saída. Então, todo mundo que morava no bairro era todo mundo conhecido, né? E aí, assim, chegava essa época agora de férias, e minha mãe falava, gente, era uma peste. Porque começava às 7 horas da manhã essa criançada na rua e ia até meia-noite. Então, assim, era bola que caía na casa dos outros, era pipa que ficava soltando e o cachorro não parava de latir, ficava latindo o dia inteiro. Então, minha mãe falava, época das férias. Hoje em dia, vocês reclamam de férias das crianças? É a mesma coisa. Na nossa época de férias, Deus. A rua bombava, era o dia inteiro, a noite inteira. Minha mãe falava, gente, campainha, a gente tinha que desligar. Porque era um tal de nego tocar a campainha e sair correndo. E era assim, ia você, daqui 10 minutos ia outro. Porque assim, a criançada tava na rua o dia inteiro, sabe? Só entrava pra comer, que a mãe gritava, lá vem almoçar. Aí você entrava.
Aí dava, tipo, 1 hora, o pai saía pra trabalhar, você, rua de novo. Só quando ele chegava com o carro, você, tchau, gente, tá na hora. Tipo, todo mundo já tinha. Então, a gente vê que, realmente, assim, hoje em dia, se a gente não colocar os nossos filhos pra fazer coisa todo dia, e eles, assim, depois irem conhecendo e escolher o que eles querem fazer, eles fazem nada mesmo, porque não tem nada pra fazer. Olha, o Miguel, tipo, tem um amiguinho que mora na rua de baixo. Eu fico, vai lá chamar o menino pra jogar bola, não sei o que, nananã. Ai, mãe, não vou não. Não, aí ele pega o celular e liga. Ei, fulano, bora jogar uma bola? Ele, não. Gente. Então tá. Tipo, chamei, hein, mãe? Ele não quis. E hoje, pra jogar bola, você tem que matricular o filho na escola, na escolinha. Tem que pagar. Não, hoje em dia, pra criança brincar, infelizmente, a gente tem que pagar mesmo. Porque aí você coloca, tipo, pra fazer, vai fazer um vôlei num dia, vai fazer um futebol no outro, tipo assim. Olha que loucura, né? E nossa fase não tinha... Eu lembro que minha mãe tinha um telefone quando eu já morava na cidade, né? Na fazenda eu nunca nem vi criança, quando ia pra escola brincava. Eu brincava mais do que estudava. O recreio era maravilhoso. Mas minha mãe tinha um telefone fixo. E daí eu não sei por cargas d'água eu ligava a cobrar pra minha amiga, a Leila, chamando ela pra brincar. Mas era por causa ainda o telefone, senão eu ia a pé lá, chamava pra brincar e tal. E é bem isso. Hoje é aqui, ó. Né, chama e tal. Se quer, não quer, não tá bom. Então vamos jogar a bola. Tem as suas facilidades, né? Eles são muito mais desenvolvidos, conectados do que a gente. Sim. Ele, às vezes, tem alguns aspectos que se desenvolve com tecnologia muito mais rápido do que a nossa geração. Mas é uma pena porque, com relação à atividade física, lá na frente eles vão sofrer mais do que a gente sofreu. Sim. Mais do que a gente sofreu. Gente, vocês estão ligados que a gente é a última fase que não teve. E nós não somos um exemplo disso, hein? Ai, que triste. A gente é a fase de que não teve tecnologia na infância, né? Então é a última. Ninguém sabe mais como que loucura, né? Tipo os incas. Tem os incas. Adri, e pensando, voltando no assunto de alimentação, eu vejo muita pergunta das alunas, o que comer de pré-treino, o que comer de pós-treino? Então, Depende. Depende. Não, na verdade, eu acho que assim, quando as pessoas começam a malhar, eu acho que é muito comum mesmo na cabeça delas, tipo, quais suplementos eu vou usar, qual pré-treino, pós-treino, mas eu acho que se a gente fizer o básico bem feito, isso não vai ter tanta necessidade, entendeu? Porque assim, o que a gente pensa em relação à alimentação e treino? A gente precisa ter energia para treinar. Porém, se eu comecei a treinar agora, a minha intensidade de treino, né, e você pode falar disso muito melhor do que eu, a minha intensidade de treino não é uma coisa que eu vou gastar tanta energia assim, que eu tenho que pensar numa dieta muito específica para aquele horário e tal. Então, eu acho que comecem fazendo sempre o básico bem feito. Então, eu vou... se eu gosto de tomar café, eu vou tomar café vou tomar um bom café da manhã, eu vou comer um bom almoço e eu vou comer um bom jantar. Pronto. Eu vou ter energia meio que suficiente para treinar. E aí, depois, conforme eu vou evoluindo, subindo as escadinhas, os degrauzinhos, aí eu vou pensar numa questão de pré-treino. Mas, geralmente, a gente tem que pensar em parte de energia, então, ou de carboidrato, ou de gordura, aí vai depender de cada pessoa específico, e a parte de proteína, para depois a gente gerar essa construção muscular. Que independente se a gente quer emagrecer ou não, ou se a gente quer ganhar massa, o consumo de proteína é o que a gente mais vai focar pensando em parte de atividade física. Porque quanto mais músculo eu tenho, mais eu consigo manter o meu peso pós perder e questão de hipertrofia, melhor ainda, né? Porque a ideia é mesmo ganhar músculo. Então, eu acho que, sim, foca em fazer o básico bem feito. Quando você vê que o básico que você está fazendo está muito bem feito, aí a gente vai pensar nessa questão de um pós-treino, que às vezes nem precisa. E que geralmente, por exemplo, um pré-treino seria o carboidrato, uma gordura, e o pós-treino uma proteína. Não, na verdade a gente gosta de usar os dois, sabe? Assim, por exemplo, então no pré-treino eu vou ter proteína e carboidrato, talvez uma quantidade em proporção assim, mais carboidrato do que proteína. E aí quando a gente está falando de carboidrato, a gente está falando de pão, a gente está falando de arroz, a gente está falando de macarrão, a gente está falando de frutas que são mais maçudas, por exemplo, banana, manga, abacate. E quando a gente está falando de proteína, a gente está falando não necessariamente de ovo, mas a gente pode falar de frango, a gente pode falar de carne moída, a gente pode falar de peixe, a gente pode falar de atum, que é fácil, né? De sardinha, a gente pode falar de leite, a gente pode falar de iogurte, tem uma gama de alimentos ali. Mas assim, a proporção seria antes do treino
E aí, gente, também depende do horário que você vai treinar. Quanto tempo antes você vai comer? Porque assim, a gente tem que digerir, tem que absorver. Não adianta você comer pão, que agora tá na moda, né? Comer pão com doce de leite e já ir pra academia. Sucrilhos, Tipo, tá na moda também. Tá na moda? Tá na moda. Pão com doce de leite? Pão com doce de leite e sucrilhos. Ai, gente, queria sempre essa moda. De Amo pré-treino. sucrilhos. Não adianta, tipo assim, você comer isso e se você vai malhar daqui 1 hora. Gente, doce de leite, 15 minutos só na corrente sanguínea você já tá, uau, bora lá. Então, assim, depende de que horário vai ser o treino, de quanto tempo antes você vai comer, de quanto tempo depois. A pessoa todo dia come pão e doce de leite? Por quê? Porque eu tô indo treinar? Pra gerar energia. Ficou um ponto de interrogação? Isso é bom? Não é bom, não é bom, porque assim... Não precisa nem ler muito, né? Não é bom. Pergunta pra nossa mãe o que ela acha disso. Ela já vai responder. Exatamente, tem umas coisas assim. Mas é porque, assim, teoricamente, qual que é a ideia, assim, ó? Do Nutri que passa pão com doce de leite. Eu sou um nutricionista que comprova que você pode comer de tudo. Só que, assim, sério que tal, pelo menos na minha, né, no meu entendimento como Nutri, assim, de profissional da área da saúde, sério que, tipo, comer açúcar todo dia é interessante? Pro treino de todo mundo, tipo... Sabe? Tem gente que Se for uma estratégia específica para um determinado objetivo de curtíssimo prazo, eu acho que até ok. Pode ser uma estratégia que, assim como o pessoal deve utilizar para fisiculturista, que pra um pouco antes de endurance, treino, né, ou às gente? vezes depois, eles comem algumas coisas que não necessariamente são saudáveis, mas é bem específico para aquele período ali. Agora, para uma rotina todo santo dia, pão e com doce de leite, não dá para imaginar o quanto isso Até eu queria. faz sentido, Não, e né? assim, ó, e pra uma pessoa que, assim, leiga, né, gente? Que a gente não tá falando de profissionais, porque, assim, se você fala de um atleta profissional, independente, pode ser jogador de futebol, pode ser jogador de vôlei, pode ser ciclista. Obviamente que o cara vai precisar de uma dieta diferente de nós, réis mortais, porque, assim, o que ele faz de treinamento, o que ele gasta de energia, até cabe na rotina dele um pão com doce de leite, mas você pensa na nossa rotina. Não faz sentido algum mesmo, sabe? E assim, as pessoas... Diabetes, resultado. Diabetes. Não, aí sabe o que acontece? Cheio de energia. Um diabético cheio de energia. Cheio de ser enérgico. Não, e sabe o que acontece? Que a gente percebe que as pessoas fazem uso e aí elas não têm o resultado que elas estão esperando, mas elas não colocam isso no pão com doce de leite, sabe? Tipo... é porque... eu não tô indo com... Aí começa a inventar desculpa. Se o treino não funciona. Eu não tô tendo personal. Se eu tivesse um personal, ia funcionar. Aí tem o personal, tipo... Não, mas é porque eu mesmo com personal eu tenho que fazer cardio todo dia. Você sabe que tem isso, né? A pessoa come pão com doce de leite, mas ela acorda 4 horas da manhã pra fazer 40 minutos de cardio. É que eu tô fazendo cardio junto com o treino. Tem que fazer separado. Exatamente. E tem que ser 5 da manhã. E tem que ser em jejum. Senão não funciona, não. Se for 5h30, já vai dar errado. Ai, Deus. Ô, Adri, e, por exemplo, os alunos do Viva Hit, que tem aula ali 5h30, acorde já vai. Recomendaria uma banana, no caso? Olha, eu acho que, assim, a gente tem que pensar mais no jantar. Então, assim, ó, a gente tem que pensar que a gente tem um tempo de digestão e de absorção dos alimentos. Então, se eu vou treinar às 5 horas da manhã e o meu treino é um treino igual, tipo, funcional lá, que vai gastar bastante energia, no jantar, vou falar obrigatoriamente, mas assim, meio que obrigatoriamente, eu tenho que consumir um carboidrato. Não adianta eu jantar só salada com carne e achar que no outro dia eu vou render igual se eu tivesse comido arroz, feijão, salada, carne. Fazer os 20 burpees tranquilo. Tranquilo. Aqueles 50 lá que vocês adoram passar lá no V-Strong. Olha, minha irmã. Então, assim, depende do que ela tá acostumada. E, assim, depende também da digestão de cada um. Hoje em dia, a gente tem muito problema de digestão. É difícil você conhecer uma pessoa que não fala, nossa, mas assim, ó... se eu comer tal coisa, meu estômago... Então, assim, às vezes malhar... Eu sou uma. Comer e malhar, pra mim, tipo, acabou. Não dou conta. Eu fico pesada, a comida fica voltando. Eu não sei, pode ser uma banana. Eu acho até que é meio psicológico, sabe? Porque assim, uma banana não tem nem comida pra ficar voltando, mas volta. Eu não me sinto bem, entendeu? Eu me sinto empazinada. Então, depende muito disso também. Se é uma pessoa que come de manhã e tá de boa, e que, sei lá, vai acordar 4 horas da manhã pra malhar às 5h30, aí a gente pode até pensar num shake, numa banana, num pão com... Tipo um sanduíche natural, você gosta de coisa mais salgada, pão com doce de leite. Agora, se é uma pessoa que já se sente meio mal, talvez treinar em jejum seja mais interessante. E aí, depois do treino, ela tomar um cafezão da manhã, assim.
E aí, quando a gente fala cafezão da manhã, não é café da manhã de novela, não, gente. Tem que ter 500 mil coisas diferentes, não. Mas, assim, é ter um pão com ovo, é ter, sei lá, um shake, então bater uma vitamina de leite com banana, com aveia, fazer um mingau de aveia, enfim, tem umas coisas não necessariamente... comer uma fruta, né? Tipo, comer um pãozinho ali com uma proteínazinha e consumir uma metadezinha de um mamão. Foi, perfeito. Tipo, não tenho tanta fome. Então eu vou comer um mamão ali com chia, com não sei o quê, uma granola muito louca daquelas que não tem açúcar e foi também, entendeu? Vai depender da rotina de cada um, assim. Crepioca, tapioca, você acha interessante? Acho. Depende do pra quê, né? Por exemplo, eu não acho interessante a pessoa... Por exemplo, a tapioca ela também é calórica. Então, se a gente vai pensando numa dieta de perda de peso, às vezes comer 2 fatias de pão vai saciar mais do que a gente comer uma tapioquinha pequenininha. Aí vem os recheios, né? Porque, assim, a tapioca, ela é calórica. Ela não tem glúten. Então, quem tem ali algum problema com o glúten na parte de digestão pode se beneficiar. Mas ela é calórica igual. Então, aquelas frigideirinhas de fazer ovo, que é aquela menorzinha de todas, equivale é uma tapioquinha daquela equivale a 2 fatias de pão. Então, se é uma pessoa... Pois é, se é uma pessoa que, assim, que é mais gulosa, precisa ver uma quantidade substancial de comida ali para não ficar o cérebro falando que tá com fome, às vezes não é uma boa estratégia, entendeu? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não tenho fome de manhã. Então, se eu chego do treino e tomo só uma dose de whey, eu vou até a hora do almoço tranquilamente. Mas eu tenho amigas que, meu Deus do céu, minha filha. Você toma o whey, você fala, minha filha, você já tomou o whey, você tá de boa. Eu sou nutricionista, tô te falando. Tá bom já. Não, mas eu tô com fome. Não, mas tá me dando até tremedeira, tô até com fraqueza. Então, assim, depende... O corpo já começa a ter reações que... Exatamente. Que é a piadinha que todo mundo faz com as castanhas. Né? Eu vou comer só castanha. Porque naquele horário não era pra comer nada. Já tô te dando um negócio pra você beliscar ali, entendeu? Mas às vezes a pessoa precisa ter uma coisa mais substancial, assim. A gente vê muito isso no horário do almoço. A gente tem hábito de almoçar. Então, tem muita gente que se passa do horário do almoço, pode comer trocentas mil coisas que parece que não comeu, né? E tem gente que não, passa batido e segue o baile. Então, vai depender muito, assim, mas... a gente tem a tapioca é uma boa estratégia, o pão é uma boa estratégia, a crepioca, que aí põe um ovo, é uma estratégia melhor ainda. A proteína tende a diminuir a nossa velocidade de absorção. Tudo que a gente absorve mais rápido, a probabilidade da gente acumular na forma de gordura dentro do nosso organismo é maior. O que acontece? Se eu comer 70 gramas de açúcar, mas não açúcar, comer alguma coisa que gerou dentro do meu corpo, sei lá, almocei, e gerou dentro do meu organismo 70 gramas de açúcar, e o meu corpo está precisando de 50, essas 20 não vai ficar rodando na corrente sanguínea até eu precisar, entendeu? O corpo vai acumular na forma de gordura. Então, a proteína tende a deixar essa velocidade de absorção mais lenta. E aí, teoricamente, vai ser aquilo assim, conforme eu vou soltando a quantidade de açúcar, o meu corpo já vai utilizando para respirar, para falar, para movimentar. Então, a probabilidade de eu acumular na forma de gordura é menor. Por isso que, às vezes, a questão que a gente volta lá do jejum, dependendo da pessoa e da quantidade que ela vai comer, o jejum não é tão indicado porque ela pode ter esse acúmulo de gordura meio que de forma indireta, sabe? Aí ela teria que cuidar, porque assim, no jejum, acaba que o cardápio fica um pouco mais livre na janela de alimentação, né? E se a pessoa é uma pessoa que é muito gulosa, ela teria que cuidar dessa parte também. Ela não só vai ter que fazer restrição de tempo, mas também de alguns alimentos. Então, às vezes não é por isso que não é para todo mundo, entendeu? Mas seria basicamente isso. Eu conheci uma pessoa essa semana que ela nunca comeu carne. Não, nunca. Nem carne branca, nunca vermelha, nada. Mas faz algum tipo de dieta que o médico te recomenda, algum tipo de nutriente. Não, só na minha casa minha mãe não come e eu acho que até os 4 anos comeu. Depois nunca mais comi. Só não come. E aí eu fiquei surpreso. Falei, cara, como é que tá de pé, né? Como é que essa pessoa não tá doente? É uma pessoa nova, tem 19 anos. Mas eu fiquei surpreso. Mas aqui entra daí a proteína que tem no grão de bico e tal, isso né? Que eu ia falar, a gente tem bastante proteína de origem vegetal hoje em dia, assim, bem estudadas, né? Então a gente tem, por exemplo, até na forma de whey mesmo, a gente tem lá a proteína vegetal de ervilha. Mas a pessoa não come isso não, até perguntei. Jesus. Come arroz, feijão
coisas normais. É Só que, não tem carne. assim, ó, como a pessoa, teoricamente, a pessoa que não come carne, ela tende a comer uma quantidade maior de legumes e de verduras. E aí a leguminosa entra. Então, por exemplo, a gente tem o hábito de arroz e feijão, mas as pessoas que geralmente não consomem carne, elas tendem a comer ervilha, o grão de bico, que a gente estava zoando, quinoa. Então, elas tendem a ter uma alimentação mais... Você sabe que saiu alguns estudos novos dizendo que as pessoas vegetarianas, elas tendem a ter consumos maiores de gordura e de açúcar? Porque sobra o quê? Carboidrato. Sim. Então, assim, a pessoa, não necessariamente porque a pessoa faz uma dieta vegetariana que, de fato, ela está comendo bem. Porque ela tende a comer uma quantidade maior de massa, de pão, de coisas do tipo. E, às vezes, esse excesso, né, vai levar a ter algum problema, assim. Porque se a gente, por exemplo, pensa num café da manhã. Se você está pensando numa estratégia para perda de peso, a primeira coisa que você vai pensar é o quê? Vou botar um ovo. A pessoa não tem o ovo, entendeu? Então, tende. Mas, assim, a gente tem hoje em dia, muitos produtos que diminuem essa carência aí que ela poderia ter de proteína. E a carência de proteína, ela é uma carência que a gente sente meio que logo, sabe? Então, assim, a pele péssima, cabelo não cresce, fica caindo. A unha praticamente não esquece, não tem. E a pessoa fica muito cansada, é uma pessoa muito estressada, tende a ter algumas... Ela, por exemplo, se for mulher, não menstrua, ela tende a ter algumas questões que logo ela vai perceber que tem alguma coisa errada e o médico já vai entrar com alguma suplementação, entendeu? Se ela tá tendo uma dieta que é vegetariana... Essa pessoa nunca foi no médico. Então tá tudo bem. Então ela não tá sentindo nada, porque senão ela iria. Porque, assim, passa mal, toda vez que coloca qualquer tipo de carne no boca, passa mal, dá ânsia de vômito. Você vê? Nossa, gente. Imagina. Eu não consigo pensar em viver sem carne. Nem eu. Chegar em casa e não comer um bife. Oi, Brasil! Não tem como, velho. Não, mas é uma questão cultural mesmo, né? Assim, as pessoas que são vegetarianas, elas tiram de letra mesmo. E elas tendem a ter uma dieta bem colorida, assim, bem diversificada. Muito mais do que a gente. A minha amiga, ela, quando foi... Não lembro que idade que ela tinha na escola, elas foram numa excursão no frigorífico. Ela nunca mais comeu carne a partir dali. Então, sei lá, ela tinha uns 12, 13 anos. E agora ela tem 22. Aí, o ano passado, ela deu louca. Eu não vou mais, quero comer carne agora, cansei. E daí ela voltou a comer. Passou o trauma. Aí, a louca também começou a comer tudo de volta. Passou mal. A gente fazia churrasco em casa e a gente fazia... Churrasco de... Pimentão, né? Pimentão, abobrinha, eles usam berinjela. Negócio de jaca lá, eu fiz pra ela também. Só que daí ela... O que ela comia? Bobeira. Ela começou a ver que ela teve mais resultados nos treinos quando ela voltou a comer a proteína em si, porque antes ela não comia pastelzinho de queijo. É isso, né? Não tinha muita opção de comida, acaba comendo as outras coisas, mas que não são tão saudáveis. Né? Sim. E assim, tendem a ser mais caras, né? Essas coisas que, assim, que são mais saudáveis para a parte do vegetariano. Por exemplo, pega uma manteiga ghee lá, não sei o quê. Olha o preço daquilo. Manteiga já é cara, mas a ghee consegue, tipo, superar as expectativas. Então, de fato, ou a pessoa acaba tendo uma dieta não tão saudável nesse sentido, porque, assim, vai consumir mais pão, mais arroz, mais macarrão, essa parte que é mais barata. Ela come bastante. Ou então ela acaba... É que também depende, né? Por exemplo, ela comia queijo, ainda já dá para dar uma... diversificada maior, mas tende mesmo, assim, tem bastante. Mas hoje em dia também já tem bastante estudos que se a pessoa faz uma dieta, mesmo vegetariana, equilibrada, ela não tem perda nessa parte de proteína. Inclusive, pode gerar hipertrofia. A gente tem tem até fisiculturista que não come. Principalmente, o povo do UFC tem um monte que não come carne. E eles não têm problema com aporte proteico, entendeu? Eles conseguem tirar dessa parte do vegetal. Obviamente que enquanto você come um bife, eles vão ter que comer, sei lá, 3 pés de brócolis, dando um exemplo, entendeu? A quantidade para que consiga chegar a proteína. Aquele aporte proteico que necessita no dia, acaba tendo que comer uma quantidade maior de comida, né? Para poder conseguir, porque a gente tem também a biodisponibilidade, né? Não adianta, assim, eu ter 100 gramas de proteína, não significa que o meu corpo vai absorver 100 gramas de proteína. Pode ser que o meu corpo, ou aquela proteína não é tão digestiva e tal, e o meu corpo absorva só 30, 40. Então, tudo isso vai depender. É igual a quantidade de whey, né? Você vê muita gente tomando uma quantidade não recomendada de whey, achando que pela quantidade ser maior, vai dar mais benefício. Só que o corpo não absorve. Você vai desperdiçar, seu corpo vai eliminar tudo. Xixi rico. Xixi, eu vi um vídeo outro dia, tipo, desperdiçando meu, sei lá o que eu comprei no meu xixi. Mas é igual o polivitamínico.
Obviamente que hoje em dia, quase todo mundo não vai ter esse problema de tomar o polivitamínico e ele, de fato, ir todo pro xixi. A gente está sempre precisando de alguma vitamina ou outra. Mas o polivitamínico em si, ele é para fazer xixi rico. Porque, assim, você não precisa de todas as vitaminas todos os dias naquela quantidade. Pode ser um dia que você não tomou sol, você vai precisar da D. Ou então, sei lá, se você tem uma má absorção do ferro, você vai precisar só do ferro. Então, assim, você toma aquilo tudo para no final você usar 1 ou 2. Então, não é muito mais interessante tipo, você ir num médico. Ver qual que você precisa Qual e toma você específico, né? Porque, assim, Específico, ela é muito específica também. Por exemplo, se a gente tem uma falta, um déficit de vitaminas e minerais, ele é muito específico. Então, pode ser que hoje, numa fase... Vamos supor, você está numa fase amamentando. Você tem uma deficiência igual mulher grávida. Deficiência, gestante, né? Tem deficiência de ferro. Por quê? Porque aumenta o fluxo sanguíneo e tal. Então, necessita tomar ferro. E não necessariamente depois que o bebê nascer, você vai precisar continuar tomando ferro. Era uma coisa meio pontual. Então, tem alguns medicamentos que a gente toma, tem alguns tratamentos que a gente faz que você precisa de alguma coisa muito pontual, sabe? Então, não necessariamente. Então, o polivitamínico, a pessoa, eu tô tomando, mas eu tô me sentindo melhor. Sim, porque você tava com a deficiência de alguma que tá lá dentro. Mas não necessariamente de todas que precise tomar o polivitamínico todo, entendeu? E, assim, gente, proteína, vitaminas, minerais, o nosso corpo, só o carboidrato mesmo e a gordura que ele guarda. O resto ele joga fora mesmo. Não usou naquele momento, vai sair no xixi. Não tem o que fazer. Ô, Adri, me pediram para te fazer uma pergunta. Posso tomar chimarrão e não preciso tomar água? É assim, ó, a água, a gente entra nessa parte da biodisponibilidade. A água a gente absorve maravilhosamente bem, porque nosso corpo quase que completo é água. Então, a água saborizada, a água com gás, chimarrão, tereré, ajuda. Mas é interessante que a gente tome água também. A gente não pode ficar com um só, sabe? Mas ele pode entrar, sim, na sua conta do dia. Vamos supor, se você tem que tomar 3 litros de água e você tomou 1 de chimarrão, você pode botar só 2 de água. Não necessariamente ele não entra na sua conta. Mas tomar... A regra é sempre para, por exemplo, para cada garrafinha de água com gás, 2 de água. Porque a gente precisa de água nessa biodisponibilidade, né? A gente tem... O nosso corpo, as moléculas, elas acabam, tipo, sendo beneficiadas pela água. E, às vezes, quando a gente põe alguma outra coisa, a gente dificulta esse processo. Não que o corpo não vai usar, ele vai usar. Mas, assim, a gente pode dar uma dificuldade. Então, pode, mas não precisa ser só chimarrão. Só vou tomar chimarrão, não vou tomar água, não. Coloca os 2, mas não tem problema, não. Eu li uma vez A água, sobre... pra mim, no dia faz toda a diferença. Com Eu fico com dor de certeza. cabeça. Eu também. Parece... faz tanta diferença quanto, por exemplo, um café de manhã. Mas, por exemplo, minha mãe Se é eu até o chimarrão horário do de almoço, manhã, eu não tarde tomar e água, noite. Né? Se eu até o horário do almoço eu não tomar água, eu me sinto mal mesmo. Eu também sou assim. Dor de cabeça, fico incomodado com alguma coisa, parece que não tô me concentrando, Eu sabe? sou aquela pessoa que, tipo assim, tomo muita água. E aí depois eu fico, nossa, tomei água demais, tô passando mal. Sabe, não curto. Por exemplo, e isso é uma coisa legal, assim, as pessoas tomam pouca água. E quando a gente toma pouca água, a gente tende a ter mais fome. Então, quando a pessoa começa assim, ó, come um doce, quer um salgado. Come um salgado, come um doce. Fica naquilo. Na verdade, o nosso... infinito. Porque o nosso corpo tá com sede. Só que o cérebro sabe que se você falar de fome, nem que seja um cafezinho, um biscoitinho, uma balinha, alguma coisa, a gente vai comer. E a água não, às vezes você tá com sede, você passa, você vai fazendo as coisas que você tá fazendo e a sede vai ficando lá. Então, como o alimento também tem água e ele não quer nada específico, ele vai te dando sinal de fome para conseguir essa água. Outra coisa é aquela assim, ó, tô com vontade de comer alguma coisa que eu não sei o que é. Pode beber água, que vai passar. Era sede. Porque ele não tá... O nosso corpo é muito inteligente. Quando ele tá precisando de alguma coisa específica, a gente sente aquela vontade específica. Por exemplo, antes de você sentir fome, você vai sentir sede. Se você negligenciar a sede, aí ele vai passar para você, então, um sinal da fome, entendeu? E aí vai ser aquela fome. Então, principalmente na dieta, a gente fala, é muito legal fechar a quantidade de água. Ou bem próximo de fechar. Porque tende a diminuir consideravelmente a fome. E eu lembro que você comentou no desafio passado de as pessoas não beber tanta água e daí começa a beber e ir pro banheiro. Vai pro banheiro, vai fazer xixi, é normal, é fisiológico, isso não tem, tipo... Não, e a ideia da água é essa mesma, tipo, é diminuir a retenção. Pra que você quer ficar retida lá? Quer ser um poço de xixi agora? Escolha estranha, né? Não vou beber água porque eu vou no banheiro. Ué, qual a dificuldade de ir no banheiro, né? Mas tem muito. Tem muito de pessoas, às vezes, não querer atrapalhar o serviço. Teve uma aluna minha que o patrão dela, o chefe dela, reclamou que ela ia muito no banheiro. Se ela ia pra mexer no celular, no banheiro.
Daí ela teve que reduzir um pouco a água pra não ir tanto, o chá e tal. Mas é uma preocupação Ai, meio caraca. estranha, porque, sinceramente, a pessoa mexe muito mais no celular do que vai no banheiro. Lógico, a gente mexe no celular o Sim. tempo todo, tipo... Então é loucura. É só você controlar a Só fiscal- quantidade o de vezes. fiscal do banheiro. Quantidade de vezes que você mexe no celular durante o dia, até mesmo no Fala trabalho, pra quantidade essa de foi sua no banheiro. aluna, fala pro patrão dela. O negócio é o seguinte, eu vou deixar meu celular aqui, e vou lá no banheiro, depois eu volto e cato ele, tá beleza? Na hora que eu for de novo, eu vou deixar ele aqui na tua mesa pra tu ver que não é isso a questão. A questão é que eu não quero ser uma pessoa, tipo, retida. E daí entra outras coisas, né? A pessoa segurar o xixi entra em incontinência urinária, problemas, né? Enfim, então é muito prejudicial. Uma pergunta. Para quem tem essa possibilidade, literalmente água mineral, né? Então, depende, né? Mas assim, a água mineral a gente tende né, teoricamente... E não água da torneira. Teoricamente, ela tá mais pura, né? Tá ali mais limpa e tal. Mas também, né, gente, hoje em dia tá meio complicado, né, da gente afirmar isso. Mas, sim, a água mineral tende a ser melhor, assim. Mas filtro também é interessante. Eu sinto o sabor da água da torneira, é um negócio que me incomoda demais. Não tem diferença nenhuma pra mim, gente. Bebo todos, tô nem aí. Nossa, eu também tô nem aí. A gente esqueceu Não de comprar. consigo sentir essa diferença. Eu sinto o cheiro. Você vê, Acredita? então, eu não... Eu também não. A gente esqueceu de Percebo nada. comprar Duas água. garrafas assim, você tirar o rótulo e você colocar uma da torneira e outra. Eu É sinto igual cheiro e falo café isso com aqui é da açúcar torneira. sem açúcar, né? Você também sente cheiro. A gente esqueceu de comprar água e a gente não tem filtro em casa. Na verdade, tem aquele galão e esqueceu de comprar, né? Daí eu peguei da torneira e tomei de boa. Nossa, esse aqui... Pra ele, eu não lembro se você tomou água ou não, passou a noite sem água ou tomou só Dormi, aí eu só tomei porque eu acordei de madrugada com vontade de água. Parece que fico com mais vontade porque não tem. Porque não pode, sabe? Aí eu tomei, mas... Nunca toma água de madrugada, mas daquele dia... Mas a água da torneira, de fato, me incomoda. Tende a ser uma água não tão pura quanto a água mineral. Mas também, gente, hoje em dia nem dá pra gente afirmar isso, sabe? Assim, filtro é legal e, assim, um que é muito legal e que a galera não gosta mais, porque diz que é o de gosto tal, é o de barro. Que ele é bem interessante pra Adri, água. e os chás em si? Funciona, não funciona? É legal? É retenção e tal? Cara, chá é uma das estratégias mais legais, mais baratas e mais fáceis que a gente pode utilizar em qualquer processo. Por exemplo, em retenção de líquido, em conseguir beber mais água, porque tem gente que não tem... Porque a água, gente, é um hábito. Quanto mais a gente bebe, mais sede a gente vai tendo e mais água a gente vai bebendo. Então, tem gente que passa, sei lá, o dia com uma garrafinha, tipo... Entendeu? Então, principalmente também a região que mora, tal, né? Às vezes mora num lugar que são mais frios. Você pode ver que até aqui mesmo, os dias que estão mais frescos, que frio não tem, né? Mas os dias que estão mais frescos, a gente tende a beber menos água, tal, ter menos sede. Mas o chá é uma estratégia muito legal para retenção de líquido. É uma estratégia muito legal para a parte de acelerar o metabolismo, então ajudar no processo de perda de peso. Ele é interessante para a questão da ansiedade, que faz muita gente comer demais. Então, ansiedade, uma pausa no estresse, melhorar o sono. Ele tem muitos chás que têm propriedades anti-inflamatórias, então pode ser um momento no dia da gente tentar uma alimentação mais anti-inflamatória ali, com coisas que são baratas, né? Porque essa parte do chá, a erva geralmente é baratinha, assim. É que a galera quer comprar as importadas, cheio de coisas, que já vem só botar no... A facilidade tem seu preço, né? Então, você ir lá e pegar só e botar o blend ali é uma coisa. Agora, se você quiser ir lá e comprar as ervas para fazer o chá, você vai ver que é ridiculamente barato. E sem açúcar, né? O ideal é que seja sem açúcar, né? Não adianta nada você pensar, por exemplo, num chá... Tomar 2 chazinhos por dia, os 2 com açúcar. Não, e assim, você pensar assim, não, tô fazendo o meu momento anti-inflamatório. Botou açúcar, já era. Acabou o meu anti-inflamatório. Algum específico? Sei lá. A gente tem alguns, por tá, exemplo, pessoas que têm muito problema de digestão, o chá de hortelã é muito interessante. O chá de hortelã e de erva cidreira pra gente consumir antes e após a refeição. Então, assim, pessoas que já sabem, eu sei que eu como carne e eu fico meio empazinada. Já seria uma estratégia. A gente tem alguns chás, por exemplo, como melissa, flor de maracujá, mulungu, passiflora, que vão ajudar nessa parte do sono. Então, de fazer ali a higiene do sono, né? Que muita gente fala hoje em dia, sai das telas, desliga tudo, faz uma coisa mais calmante, toma um banho, faz um chazinho, fazendo aquele ritual, sabe? Para o corpo meio que desligar, seria interessante. A gente tem, por exemplo, a parte dos chás, então,
que aceleram ali o metabolismo. Tem, por exemplo, chá verde, tem hibisco, tem chá preto, chá branco. Mas, gente, a gente tem que pensar que não é para todo mundo. Não é porque a gente está falando aqui, de hibisco, por exemplo, acelera o metabolismo. Mas quem tem pressão alta não pode tomar. Quem tá num processo Não é só sair tomando. Exatamente. Quem tá num processo que quer engravidar não é interessante tomar. Como também não é interessante o de gengibre. A gente tem o de canela. Então, tem algumas questões específicas. Não é para sair tomando chá, torta direito. Mas, lógico, também tem a quantidade, né? Você vai tomar chazinho, aquele 200 ml, ok. Mas se a gente vai fazer 1 litro lá, às vezes não é uma boa estratégia. Então, tem que procurar um profissional para auxiliar, para colocar dentro da sua rotina, né? Do seu objetivo. Mas é uma estratégia muito legal. Eu adoro usar, eu acho muito interessante. E o brasileiro não é tão cultural, né? O brasileiro é o café em si, né? Eu vejo que a cultura asiática, eles usam muito, né? O chá pra tudo, mas eu assim, acho né? que assim, a galera, por exemplo, aqui, que tem muita gente que é do sul, eles usam bastante também. Né? A gente lá do sudeste não tem esse hábito mesmo, é cafezinho café o tempo todo. Mas aqui não, por conta de misturar no chimarrão, então já coloca verdade, algumas tem coisas. hibisco e tal no Eu chimarrão. não sei no Rio, mas em São Paulo, a Viane, quando ela vai comigo, a gente vai na casa dos amigos e dos parentes. A gente toma... Se a gente for em 5 casas por dia, Café. a gente vai tomar 5 cafés. E não toma não, pra você ver. Na casa de E eu todo não sou mundo muito e do com pão. café. E com pão. É. Todo mundo vai na padaria, vai Aham. comprar pão com Nossa. frios, com não sei o quê, e café. Você sabe que a última vez E que eu o fui pro pior de Rio... tudo eu acostumei há alguns anos, não é porque dieta, é porque agora eu gosto de café sem açúcar. E adivinha? Todo mundo toma com açúcar. Com açúcar. Eu Chega também não aquele gosto. café amarelo. Eu também. Mas assim, ó, por Você exemplo... sente o cheiro. Eu e Tem açúcar. como o meu pai sempre... O meu pai é diabético desde que eu me entendo por gente, né? Então, na casa dos meus tios e toda vez que a gente ia, eles já passava na hora um café sem açúcar, porque sabia que meu pai não podia. Então, meu irmão, minha mãe, a gente já se acostumou. Até minha sobrinha, 2 aninhos, toma café que não é indicado, tá, gente? Mas ela toma sem açúcar, já tá dentro, assim. Mas é isso mesmo, ó. A última vez que eu fui pro Rio com o meu pai... A gente fez uma via sacra na casa dos meus tios, era 11 horas da noite, tava nós dois lá, aceleradaço, porque a gente tomou muito café. E não é uma xicrinha, né? É uma xicrinha, aí que passa pra 2, que passa pra 3, que você não levanta da mesa. E aí vai igual fazendo a aqui, rodada. acho que nós 3 já tomamos 2 ou 3 xícaras. Exato. A última vez que eu fui para São Paulo, eu passei em 3 casas, que foi o que deu. E nas 3 casas eu tomei café e eu acho que eu comi. E eu tava com muita vontade de comer pão francês. A gente não tem ainda em São Paulo, toda esquina, qualquer boteco tem pão francês espetacular que te deixa doido pelo cheiro. Você passa e fala assim, meu Deus do céu, eu vou voltar e vou comprar o pão. É aquele pão maravilhoso, espetacular. Aqui tem pão francês bom, mas não é em toda esquina. Tem alguns lugares que tem pão bom. E eu tava com vontade de comer. Aí eu cheguei bem cedinho do aeroporto. Aí no caminho do aeroporto, né, da carona que eu recebi, já passamos ali, compramos pão. Tá bom, isso já era umas 8, quase 9 horas. Ficamos ali batendo papo e café. Deu 11 horas, começou a fazer almoço, almocei. Deu 2 horas, fui na casa de uma outra pessoa, de uma outra tia. Cheguei lá, quase 3 horas. Fui na padaria, fiz aquele banquete de café da tarde, pão francês e café. Pão. No final da tarde, que eu saí de lá, fui na casa de outra pessoa. Pão e café de novo. Acho que eu comi 7 pães em um dia, deve ter tomado 1 litro de café. É bem isso. E aí deu aquele efeito rebote, sabe? Você fica falando, meu Deus, chega, eu tô triste de tanto café que eu tomei. Mas é bem isso mesmo, assim, ó. Você chega na casa da pessoa, se tiver uma criança, ela já grita, fulano, vai lá comprar pão. Exatamente. Ô, Adri, e pra essa galera que entra com as confraternizações agora, o que você recomenda? Uma dieta mais... Tá seguindo uma alimentação boa e tal, e daí entra em confraternização e deixa o balde. O que você recomenda pra essa galerinha? Olha, gente, o ideal já era a gente ter cuidado disso o ano todo, né? Então, para chegar agora, a gente poder confraternizar, que é a época, né? Mas eu acho que a gente também tem que escolher as batalhas que a gente quer travar. Por exemplo, se você sabe que você vai ter confraternização à noite, poxa, no almoço pode dar uma segurada, dar uma equilibrada, Não deixa de treinar. aumentar a salada. E vai pra academia, né? Ir pra O academia. pessoal tem a mania de abandonar a academia em dezembro. Época. Como é que dá conta de ir, gente? Depois de Aí- beber de noite? Não acorda. E eles ainda falam, não, é porque tem muito compromisso, tem confraternização, tem isso e aquilo, eu vou acabar não conseguindo ir pra academia, não vai pra academia, abandona, come mal e de noite cachaça. Vai chegar, é por isso que em dezembro tem gente saindo pela janela na academia.
tudo Dezembro, com o rabinho. Janeiro. Tudo com o rabinho entre as pernas, com 5, 7 quilos a mais em um mês. Mas eu acho que nem é só por isso, não. Acho que ano novo a Vem gente... as promessas de vida a gente nova. sempre... né? Todo mundo quer começar o ano. Não, esse ano vai ser diferente. Então, Dura um mês. Mas dezembro, dura um mês. Dezembro a gente tem que ir na confraternização, tem que fazer festa, tem que aproveitar, tem que comer as coisas que são diferentes do ano, que são bem características do final do ano, que são muito bons, né? Por exemplo, panetone é bem legal. Passa. Panetone, a gente tava pensando. Panetone. Tá, querido? Não é nada de uva passas, não. Pô, dá uma segurada nas outras refeições e continuar indo pra academia, vai amenizar demais. E eu acho também, gente, que tem a questão assim, ó. Não é porque tem, sei lá, 15 coisas pra comer que você vai comer as 15. Por exemplo, se você gosta muito do panetone e você não é tão fã, assim, daquela outra tortinha, pra que você vai comer a tortinha? Come, então, o panetone. Tipo, escolhe, sabe? A gente tem essa mania de, nossa, só porque a gente vai sair pra confraternizar, eu vou comer tudo que levaram. Não. Tem que fazer valer as calorias, assim, sabe? Esse é o lema sempre. Comeu, não tá tão bom, pra que você vai comer um monte? Deixa lá, então, tipo, se é uma coisa que não gosta. Por exemplo, o meu caso, eu não sou tão fã de doce, então leva um monte de pavê, um monte de coisa. Agora eu gosto pra caçamba dos negócios do salgadinho. Então eu vou atacar lá a bolinha de queijo, eu vou no pastelzinho e deixo essa parte de panetone, aquele outro, como é que é o nome? Que só tem no Natal? Rabanada, isso daí pra quem gosta, entendeu? Então, acho que a gente escolher também faz diferença. E eu acho que é questão de equilíbrio mesmo, sabe? Se eu sei de noite que eu vou fazer um monte de coisa errada, então de dia eu vou tentar beber mais água, eu vou tentar ir pra academia, e no almoço eu vou tentar dar uma segurada, então assim, eu não vou comer muita coisa, muita quantidade. Meu lanche da tarde eu vou colocar uma fruta, eu vou colocar um chazinho, em vez de eu comer o pão, porque eu já sei que de noite eu vou comer um monte de coisa. Então assim, seria mais ou menos nisso, assim. Mas o certo seria a gente ter pensado nisso antes, né? Agora, assim, a gente vai diminuir os danos, né? Mas dano vai ter, gente, não tem o que fazer, entendeu? Mas eu acho que, assim, uma das coisas é principalmente pra academia mesmo, que a galera não vai. Né? Que dá uma... Dezembrão dá uma... Começou final de novembro. Final Agora de começou final de novembro. Essas férias acho que vão ser mais estendidas. Não sei se o pessoal tá meio de saco cheio ou tá muito estressado, não vê a hora de chegar férias. Mas assim, final de dezembro já começou. Final de novembro. Não, final de novembro. Não, porque eu só volto em janeiro, só 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 em janeiro. Ou gente que às vezes vai voltar próximo de fevereiro. 30, 40 dias, mas faz um estrago no caboclo. Mas sabe o que eu acho também? Que assim, ó, isso é um pensamento que é até meu também, assim, né? Do leigo que vai pra academia. A gente acha que assim, ó, eu vou bloquear lá o dezembro porque vou ter um monte de confraternização e eu vou malhar 2 dias. Tá, mas aí você vai conseguir malhar 2 dias, sabe? Acha, já que eu não vou conseguir todo dia, então eu vou dia nenhum. E eu acho isso também péssimo. Que é uma coisa que a gente faz mesmo, sabe? A gente fala, mas vai ter tanta coisa. Eu vou conseguir só segunda e terça. Tá bom, mas pelo menos você faz segunda e terça. Né? É só lembrar de como foi difícil você conseguir ser frequente. Aí agora você vai por 30 dias abandonar a rotina. E, cara, pra voltar, você vai passar por tudo aquilo de novo. Você vai sentir dor, parece que você nunca entrou numa academia na vida. Se você conseguir fazer os 10 lá no agachamento, vai passar para 3 quilinhos com língua de fora. Vai ficar muito dolorida. Você vai ficar com vontade de nunca mais ir pra academia. Vai passar por tudo de novo. E 2 vezes na semana, que seja uma, mas bem treinada, já te mantém ativo. Que nem seja tão bem treinada, sabe? Uma coisa que a Vivi sempre fala lá na academia que eu acho legal. Gente, se não deu tempo de fazer o treino todo, faz meia hora. Faz 20 minutos, sabe? Igual quem vai para uma academia, né? Se não dá tempo de ir e fazer seu treino, vai pelo menos andar na esteira, fazer uma bicicleta, não sei, jogar um beach, não sei, vai fazer alguma coisa. Não necessariamente precisa ficar 30 dias parado. Mas eu vejo que as pessoas têm muito dessa mentalidade para atividade física e para dieta também. Já que dezembro vai ter confraternização todo dia, então... Claro, mas assim, você não vai ter confraternização todo dia, o dia inteiro, né? Você consegue fazer um bom café da manhã, você consegue fazer um jejum, você consegue fazer um almoço legal. E aí, à noite... Será que... porque o pensamento será que é uma boa escolha? Se você talvez já está acima do peso, está incomodado com isso. É uma boa escolha você ganhar mais 5 quilos para só começar em janeiro? Pô. Não, e assim, gente, janeiro tá longe pra caramba. Tá longe, gente. A gente tem 30 dias tem um estrago. Calma aí, gente, né? E aí, assim, não tem essa necessidade, assim. E eu acho que a vida fica muito pior, assim, quando a gente come muito mal e a gente não treina.
Eu sinto muita diferença. E eu não treino bem não, tá, gente? Que a Vivi tá aqui, ela sabe, tipo, é mal e porcamente. E eu já sinto diferença. Imagina se você ficar sem ir, entendeu? E eu acho que faz muita diferença na parte do estresse. E em dezembro tem muito, né? Porque é isso que você falou, a gente já tá tudo cansado, a gente já tá tudo no seio. É, fechamento de ano, fechamento... Dezembro afeta enfim. o psicológico da gente. Pelo menos o meu afeta. Você fica, meu Deus, eu não tô fazendo nada diferente. Eu não vou tirar férias, por exemplo, no meu caso. Eu não vou tirar férias. E eu não tô fazendo nada diferente do que eu não faço em maio, junho, julho. Mas pra mim, tá mais complicado, tal. Romper o tal do dezembro. Então eu acredito que seja por isso. As coisas findando. E criança sem aula. Enfim. Finalização de ano de aula também. Você quer respirar para começar um novo ano, com um monte de meta nova, com trabalho. Porque assim, deu dia 2, parece que a nossa cabeça falou assim, começou, vamos. Bora. Dá uma Zerando a acelerada, vida né? agora. Aham. Mas no final das contas não muda nada, né? Só vai entrar mais um mês, exatamente como foi no mês anterior. Se você não mudar Sua de vida cidade, vai- é. não mudar de emprego, não mudar de marido, Vai de mudar nada, esposa, não mudou praticamente. nada. Não mudar de academia, de vínculo, de amigos, enfim, sei lá. Gente, precisamos finalizar. Tá, que bom, como foi rápido. Passou rapidão. Quase 2 horas já? Já deu. 2 horas? Olha só. Adri, quero A gente agradecer fala o mais com o convite. homem da cobra. É. E tem muitos assuntos ainda que a gente ficaria muito mais tempo. Então, novamente, mais pra frente, faço um outro convite pra Adri vir também, pra gente seguir. Se alguém tiver perguntas também, a gente esclarecer, né, Adri? Aproveita pra mandar. Vamos É. bora fazer consulta grátis. Meninas, então quero agradecer a Adri por estar aqui, tirar esse tempinho para vir aqui fazer um podcast e dar todas essas informações super valiosas pra gente, pra vocês. Então, muito obrigada, Adri, por estar aqui conosco. Imagina, gente, foi um prazer. Gente, a gente falou muita bobeira, mas a gente falou muita coisa boa também. Sim, Escutem. muito legal. Ana, obrigado. Imagina, gente, foi um Muito, prazer. muito legal. É isso. Tchau, gente. Até o próximo. Tchau. Tchau.